Bem-vindos ao 45 Graus. Neste episódio estou à conversa com Ana Carvalhas sobre nutrição. Nutrição, atenção, e não dietas, embora também falemos no tema. A convidada é, lá está, nutricionista, especialista no tratamento dietético da obesidade, diabetes e dislipidémia, e é autora do livro Dieta para Sedentários. A nutrição é um tema que me interessa muito, essencialmente por dois motivos. Por um lado, pelo impacto evidente que a alimentação tem na longevidade e saúde humanas. Por outro, por ser uma área da ciência desafiante a mais do que um nível. É complexa, porque a biologia humana é assim mesmo, complicada, mas é também confusa, pois a dificuldade em conduzir experiências científicas e o facto de todos os seres humanos serem diferentes levam a que seja demasiado comum encontrar, por exemplo, defensores e opositores ferrenhos para o mesmo alimento. Por estes motivos, tenho com a nutrição uma relação parecida com a que tenho, por exemplo, com um tema tão distinto como a gestão de recursos humanos, que já foi tema deste podcast. Ou seja, atrai-me pela sua relevância, mas retrai-me pela enorme propensão que tem para explicações simplistas e demasiado taxativas. Na conversa com a Ana Carvalhas tentei, portanto, focar-me na ciência da nutrição e nas conclusões relativamente sedimentadas que, apesar de tudo, existem nesta área. Na descrição deste episódio encontrarão links para alguns assuntos e conclusões referidos durante a conversa. Sem mais demoras, vamos então à conversa com Ana Carvalhas. Ana, obrigado por ter vindo ao podcast. Vamos lá falar de nutrição. Então, eu como estávamos a falar há pouco, eu já tinha explicado, a minha ideia era falar de nutrição no sentido da saúde, isto é, da longevidade e da qualidade de vida, no lado biológico, digamos assim, e não necessariamente focado na perda de peso, que é aquilo que, pelo menos o grosso da informação que a pessoa encontra sobre nutrição normalmente, embora obviamente a perda de peso seja um elemento da nutrição, mas era aquilo que nós falávamos há pouco. A perda de peso é quase uma consequência dos bons hábitos de nutrição e, portanto, a pessoa está a falar da perda de peso, isto é, da manutenção do peso, de não excesso de peso, independentemente de estar a falar disso diretamente e dos alimentos terem mais ou menos calorias. Aqui interessa mais, obviamente, independentemente do número de calorias que tem, o balanço calórico, e se existe e os números de nutrientes e uma série de coisas por trás disso. Mas antes de avançar para os vários alimentos e para os vários hábitos e um bocado descascar essa questão, há uma noção que eu acho que toda a gente tem, que é que existe muita informação conflituante da área da nutrição, produzida pelas ciências da nutrição, digamos assim, mais do que existe noutras áreas. Eu, por acaso, quando estava a preparar este episódio, lembrei-me, nunca me tinha ocorrido isto, mas eu comecei a ver alguns paralelismos com a economia, por exemplo, que é a minha área, e que é uma área também muito sui generis, porque vem das ciências sociais, mas depois tem um formalismo que a aproxima das ciências exatas, mas depois está longe de ser uma ciência exata, e a pessoa, lá está, pode ter um economista a prescrever A e outro economista a prescrever o seu contrário. E a nutrição é uma área um bocado semelhante a isso, não é? Sim, a nutrição é complicado provar-se a causa e efeito em nutrição. Porquê? Porque existem vários fatores que influenciam, não é? E, portanto, é complicado fazermos a prova. Os ensaios clínicos em nutrição têm que ser ensaios clínicos com grande número de participantes, tem que haver sempre um grupo de controle, tem que ser duplamente cego, e tudo isto para que, cientificamente, e obedecendo às regras do método científico, nós possamos ter conclusões que sejam estatisticamente significativas. Portanto, não é nada fácil provar. Agora, eu tenho a minha prática clínica, não é? Eu trabalho no Centro de Saúde cá em Coimbra e de acordo com a nossa atividade e no fundo, a minha atividade está de acordo com a ciência, não é? Com aquilo que eu estudo, com aquilo que eu estudei, com aquilo que continuo sempre a estudar, porque eu tento manter-me sempre atualizada, porque a ciência também está em evolução constante. E muitas vezes também há aquelas coisas, as pessoas que dizem, porque hoje, na alimentação, hoje as coisas são uma coisa e no dia seguinte, amanhã já são diferentes. Pronto, e parece que as coisas estão sempre as pessoas não estão sempre a mudar. As coisas, de facto, vai havendo uma evolução nas ciências da alimentação, mas as coisas, e também não se muda de um dia para o outro, obviamente. Nós, por exemplo, há bocado estava-me a falar da questão dos ovos, que os ovos já foram era um problema consumir demasiados ovos por causa da questão do colesterol. Hoje sabe-se que não é o consumo excessivo de alimentos que contenham colesterol. Quem diz ovos diz, por exemplo, o marisco, ou diz o polvo, ou diz o bacalhau. São alimentos que têm colesterol. Não é o consumo deste tipo de alimentos que faz com que o colesterol vá aumentar no sangue. O colesterol alimentar não dá um grande contributo para o aumento do colesterol sanguíneo. Portanto, de facto, as coisas vão evoluindo e vão sendo, nós no fundo temos que ir desmistificando. Sim. Porque essa questão dos ovos é um mito. Isso leva-nos para uma das limitações interessantes, porque no fundo a nutrição é quase um sistema complexo, porque tem
a nutrição já de si é um sistema complexo e a investigação em Porque nutrição ainda existem acrescenta algumas alimentos, camadas. exatamente. E porque depois nós próprios somos complexos também, somos diferentes. Exato, e exatamente. metabolizamos as coisas, os nutrientes também de forma diferente. Porque é que há pessoas que têm mais tendência para ganhar peso e a desenvolver obesidades mórbidas e outras pessoas não, que se calhar a fazer até o mesmo tipo de alimentação, a consumir o mesmo número de calorias, porque é que uns desenvolvem obesidade mórbida e outros não desenvolvem, ou desenvolvem só excesso de peso, por exemplo. Claro. Portanto, isto tem a ver com o metabolismo, com a fisiologia de cada um. Isto tem a ver com a nossa genética, com as nossas heranças genéticas. Mas mesmo para lá do metabolismo, eu posso ter o mesmo metabolismo que o meu vizinho e, no entanto, absorvermos nutrientes de formas diferentes. Exatamente, não é? A metabolização é diferente e, portanto, pode o Zé Maria ser uma pessoa com o peso até normal, não é? Ou considerado adequado para a sua estatura, e o vizinho ser obeso. Pronto. Tem a ver, e depois também tem a ver com muitos outros fatores, tem a ver com o resto do seu estilo de vida também, se pratica ou não pratica exercício físico, se mexe, se o seu trabalho é um trabalho mais sedentário ou se é um trabalho em que tem que andar quilómetros todos os dias. Tudo isso influencia e é por isso que a questão da alimentação e das ciências da alimentação são muito complexas e provar um determinado efeito não é fácil, não é nada fácil. Mas obviamente que existem as leis gerais da alimentação, as orientações alimentares que são baseadas na ciência e que se provou que, de facto, por exemplo, eu estou-me a lembrar de um livro que saiu ano passado, que é interessante, que é as zonas azuis. As 5 zonas azuis, que são as 5 zonas no planeta onde se vive mais tempo. Uma delas é em Nápoles, não é? Uma delas é na Grécia. Portanto, ali duas que são mediterrânicas, é na Grécia e na Icária, e temos também na Sardenha. Na Sardenha, exatamente, não é em Nápoles, é na Sardenha. Na Sardenha, a maior, em relação às outras zonas, é onde existe o maior número de homens, porque os homens têm uma longevidade inferior à das mulheres, não é? Mas é onde existe o maior número de homens que conseguem atingir os 100 anos e ultrapassar. Portanto, e depois, obviamente, que a comunidade científica se interessa pelo estilo de vida e pelo tipo de alimentação que estas comunidades fazem. E, portanto, nós aqui na nossa região mediterrânica, não é? Nós aqui em Portugal fazemos o regime alimentar dito mediterrâneo, porque temos as mesmas, não somos banhados pelo Mediterrâneo, mas temos as mesmas condições de clima e de tipo de alimentos que produzimos, etc, que estamos incluídos também neste regime alimentar que se provou ser um regime alimentar que promove a saúde, que faz com que as populações vivam muitos anos, mais anos e mais anos com saúde, porque o objetivo também é chegarmos longe na vida, não é? Mas termos qualidade de vida até ao fim e conseguimos fazer a nossa vida mais independente e sem tantos cuidados com saúde. Pronto, claro, sim, são as duas variáveis, a longevidade e qualidade de vida, digamos assim, saúde normal. Exato. Por acaso esse exemplo da Sardenha, vi há uns tempos uma TED Talk sobre isso, é engraçado, em que se dava-se esse exemplo da quantidade de centenários que existiam nessa povoação, que era uma povoação específica, e depois, isto levar-nos-ia depois para outro tema. Mas a pretexto daquilo, a apresentadora falava da investigação que tinha sido feita naquela área de estudo dos centenários, e as principais variáveis explicativas, eu presumo que o trabalho de investigação nesta área ainda esteja a meio do caminho, mas pelo menos as conclusões provisórias era que os maiores fatores explicativos não eram nem a genética, nem a atividade física, nem a nutrição, mas sim o grau de laços sociais. Sim, porque essa parte também é muito importante. É muito interessante, não é? Quase a anti-solidão, não é? Em certo sentido. As relações, eles continuarem a ter convívios, as pessoas têm animais de companhia, também é outra questão, porque acabam por ter alguém para, exatamente, o cuidar, e lá está toda essa envolvência, faz com que as pessoas estejam mais felizes, e isso também predispõe para que se tenha mais saúde, não é? E a saúde psicológica também, a psíquica, é muito importante. E o corpo é um ente complexo, em que tudo interage. Exatamente, e tudo interage e tem esses fatores todos externos, ambientais, que fazem com que as pessoas tenham mais saúde e vivam melhor. Mas ainda voltando a essa questão dessas zonas azuis, o que é que se sabe disso? São populações que consomem muitos legumes, por exemplo, são populações de legumes e frutas, não é? Cereais têm uma alimentação muito feita em casa, portanto não consomem muitos alimentos processados, muito peixe, não comem grandes quantidades de carne e de peixe, portanto comem quantidades relativamente
inclusivamente há populações destas 5 que chegam a comer só carne 2 ou 3 vezes por semana. E, portanto, tudo isto proporciona saúde. Isso é com base nestes regimes alimentares, porque tem este estudo em comum entre eles, que se chega a esta conclusão, que este tipo de regimes alimentares que proporcionam saúde, então temos que também adotá-los para a restante população, não é? Claro, é um tipo de comparação que faz todo sentido, embora depois também acaba por ter as suas limitações, porque são 5 exemplos, quando no limite haveria muitos possíveis. Mas já agora, eu não sei se lembra de cor, para além da ilha grega, sim, da Sardenha... da Sardenha temos Okinawa no Japão. Exato. Que são pronto, os longevos do Japão também comem muito peixe, comem algas, produzem a sua hortinha, portanto eles comem muitos legumes, poucos doces, portanto os doces no regime alimentar dos habitantes de Okinawa está no topo da pirâmide alimentar, eles só comem doces praticamente em dias de festa, por exemplo. Depois temos outra população, que é uma população adventista nos Estados Unidos, Loma que é de Linda, Loma Linda, Califórnia, na Califórnia, que são a população mais longeva dentro dos Estados Unidos. Nós sabemos que os Estados Unidos, em termos de alimentação, não são um exemplo, muito mal para um país não são um exemplo, mas aquela comunidade que no fundo acaba por ser uma comunidade que são vegetarianos, eles comem muitos legumes, não comem carne, pronto, tem ali uma série de restrições em alguns alimentos. E depois também o próprio convívio, portanto eles convivem, também aquela questão que estava a falar há pouco do convívio. Exato. Do convívio, portanto as pessoas conseguem, dentro no fundo de um mundo onde a maior parte das pessoas se alimentam mal, ele fazendo aquele tipo de alimentação, conseguem também viver mais tempo e com mais saúde. O lado da convivência é muito engraçado, não é? Porque parece uma explicação um bocadinho cor-de-rosa, não é? Sim. Um bocado acientífica. Sim. Mas a verdade é que faz sentido. Eu lembro, por exemplo, ter lido no livro aqui há uns anos um exemplo também nos Estados Unidos, da diferença na percentagem de ataques cardíacos, ou uma coisa assim do género. E eles estavam a estudar a alimentação e não encontravam nada que fosse especialmente diferente. E de repente, quando alargaram um bocadinho o estudo, deparam-se com a variável do convívio, do convívio, isto é, da proximidade pronto, as relações social, sociais, não é? exatamente. Se a pessoa passa muito tempo sozinha ou mais tempo em convívio. O que também, obviamente, tem que ser interpretado com alguma cautela, não é? Não é dizer que agora seríamos todos muito mais saudáveis se vivêssemos em comunas, em comunidades. Mas as pessoas era essa encontrarem-se diariamente e nos clubes recreativos ou no café, e as pessoas terem esses encontros diários e não se sentirem isoladas, mesmo que vivam sozinhas, conseguem ter esse leque de amigos para conviver, e portanto isso é muito importante. Haver festas na altura, depois também alturas de festas, também haver as festas, juntarem-se todos, a organização das festas, tudo isso faz com que as pessoas tenham motivo para acordar de manhã e terem coisas para fazer. Isso é importantíssimo. Ocupar a cabeça, claro. Essa parte também é importante. E, portanto, há aqui uma interação entre uma série de coisas, não é? No limite. De fatores, exatamente. Isso é o que torna desafiante a investigação nesta área e faz com que ela tenha muitas limitações, mas também é o que a torna interessante e consequente, não é? No fundo, importante, não é? Porque a pessoa quase que pode fazer aqui, se a pessoa olhar para um ser humano, ou se a pessoa tentar estudar a longevidade com qualidade de vida, conseguimos fazer aqui uma lista de fatores que é muito difícil de destraçar entre si. Temos a genética, temos a atividade física, lá está o convívio, hábitos, e depois quando começamos a descer temos a quantidade de nutrientes que são consumidos na teoria, mas depois também temos os nutrientes que existem dentro de cada alimento. Aquela questão dos italianos consumirem muitos produtos que eram feitos em casa, não é? Aquela diferença entre uma maçã que é... E depois também outra coisa que está agora que falou nisso, uma coisa que está associada à longevidade é exatamente o baixo número de calorias que se consomem diariamente. Se a pessoa consumir uma alimentação hipercalórica, hiper excessiva, a pessoa tem menos saúde, vive menos tempo do que aquelas pessoas que consomem alimentações mais restritivas do ponto de vista de calorias. Sim. Isso, por exemplo, em ratinhos de laboratório prova-se facilmente que restringindo as calorias, os grupos de ratinhos que são alimentados com menos calorias têm um período de longevidade, portanto, duram mais tempo do que os outros. Portanto, isso é uma coisa que se prova e que está provado, que de facto o número de calorias também influencia na longevidade das pessoas. E qual é Isso, Zé Maria, quem é que são as pessoas que estão agora a chegar aos 100 anos? São pessoas que passaram por períodos de privação
de alimentos aqui em Portugal, não é? E estas pessoas que estão a chegar aos 6, se falar com elas, estiveram a conversar um bocado com pessoas que centenárias aqui em Portugal, todas lhe falam disso, de que passaram fome, de que não tiveram... E, portanto, no fundo, o nosso organismo está muito mais bem adaptado à restrição de alimentos do que este excesso que estamos a viver neste momento. Portanto, nos últimos 30 anos nós estamos a viver uma época de excesso alimentar, mas o homem evoluiu na escassez de alimento. Nós éramos caçadores, o homem, não é? Primitivo, caçador-coletor, e vivia com falta de alimento. Havia dias que não comia. Claro. Se não tinha a sorte de caçar, ou não pescar, ou não apanhar frutos, porque era o que a natureza dava, e portanto nós evoluímos, e o cérebro humano evoluiu nestas condições de escassez de alimento. Portanto, estamos muito mais bem preparados para o jejum e no fundo e para a escassez de alimentos do que para este excesso que estamos agora a viver. Este excesso, o que é que nos tem trazido? Tem-nos trazido doença cardiovascular, mais diabetes, mais obesidade, mais cancro, portanto, e isto tem a ver com este excesso do fundo de calorias que estamos a consumir e que está disponível, porque isto tem a ver também com a evolução da agricultura, das técnicas agrícolas, de tudo isto evoluiu nesse sentido e, portanto, estamos a viver numa época de abundância. E agora a questão é a saúde. E isto em termos de saúde, em termos de custo em saúde, isto é problemático, não é? Então, mas vamos descascar isso passo a passo, porque essa questão, por exemplo, do jejum é interessante e é uma das coisas que se tem falado cada vez mais hoje em dia, que no fundo contraria a tese daqui a uns anos que era da pessoa, no fundo, estar sempre a comer, e é um tema interessante. Mas antes de falar do jejum especificamente, esse exemplo do excesso de calorias, eu não deixo de, apesar de tudo, ter algum ceticismo em relação a isso, porque a pessoa, bem, quer dizer, é evidente que, por exemplo, estes 5 exemplos das comunidades onde as pessoas tentam chegar aos 100 anos, não são exemplos de comunidades, provavelmente, onde as pessoas passaram enormes privações, não é? Esses exemplos são exemplos onde, infelizmente, as pessoas vivem muito, muito pouco tempo porque ficam subnutridas. Sim, e, sim. portanto, é quase até um paradoxo a pessoa falar de excesso de nutrição. Uma coisa é fome, não é? E não haver mesmo alimento durante um período muito grande de tempo, isso é complicado. Agora, haver escassez de alguns alimentos, essa questão, por exemplo, que há bocado falava da carne, as pessoas não têm acesso a comer carne todos os dias, por semana, 2 a 3 vezes. O que é que as pessoas tinham disponível? Tinham mais legumes, tinham os frutos, tinham aquilo que a natureza dá mais facilmente e, portanto, e que não é tão, mas, não é tão caro. No fundo, não é? O que acontecia... E esses alimentos são menos calóricos. Claro. Os legumes acabam por ser menos calóricos. Exatamente, eu vou e, formular... portanto, acaba por haver aqui uma restrição de calorias que não é, como é que eu ia dizer, sem haver fome, sem haver restrição de nutrientes. Exatamente, isso é importante. Porque as pessoas têm acesso à carne ou ao peixe, até aos ovos, porque os ovos são uma fonte de proteínas também, com o mesmo valor que tem a proteína da carne ou do peixe, e, portanto, as pessoas conseguem fazer uma alimentação deste género não tendo acesso a esse tipo de alimentos Sim, que são os mais caros, do claro, fundo. É uma restrição moderada, não se trata de ter fome, trata-se de quase ser exatamente, de não externamente forçado a não exatamente, estar sempre a comer. Não é questão de se passar fome. Sim, exatamente. Pronto, nesse caso, aí já faz sentido. Pois, porque há muito esta confusão do jejum ou da fome, quer dizer, o fazer jejum é uma coisa que a pessoa faz por algum motivo, não é? Em particular, e aquilo que está mais generalizado no nosso mundo e onde milhões de pessoas fazem por motivos religiosos, nós sabemos. Nós, por exemplo, estamos agora, nós que somos cristãos aqui na Europa, estamos a viver a época da Quaresma e nas sextas-feiras é um dia de fazer jejum. Enquanto, por exemplo, os muçulmanos têm 30 dias de jejum, 29 a 30 dias de jejum por ano, um mês de jejum, que não comem nada durante o dia. E nunca viu ninguém desfalecer ou morrer ou ficar com pois, exatamente. São milhões de pessoas. Uma coisa é o jejum, outra coisa é a fome. Isso é muito engraçado, porque há a Ana tem noção, provavelmente melhor do que eu, mais de perto, que existe uma crença grande no senso comum de que jejuar é perigoso, não é? A pessoa até ao fim de 6 horas sem comer, já me estou a sentir fraco. Isso às vezes até é mais psicológico, mas é assim, obviamente que o organismo também, se a pessoa não está habituada, adaptar, claro. A pessoa tem que fazer essa adaptação, não é? Mas tem que ser gradual, não é assim, claro. Assim de um momento para o outro, e de preferência ser acompanhado, obviamente. Agora, a moda do jejum, que ainda há pouco falou, não é? É uma moda de fazer jejum, obviamente que pode trazer benefícios, até quem queira perder peso, mas isso tem que ser uma coisa que deve ser acompanhada por um profissional, por um nutricionista, claro. Que é o profissional mais habilitado para fazer esse tipo de acompanhamento. Claro que sim, mas há alguma lógica no...
para contextualizar, essa moda que a Ana falou do jejum, no fundo é uma tendência que contraria essa tendência anterior, que era da pessoa estar sempre a comer aos bocadinhos, o que eu acho que também estava um bocadinho ligado às dietas, que no fundo é minorar o custo, porque se a pessoa estiver sempre a comer não tem picos de fome, mas é uma tendência que se baseia no pressuposto de que fazer jejum de alguma forma quase que nos limpa o organismo e força uma série de reajustes, caso contrário, se a pessoa estivesse sempre a comer. Exatamente por essa lógica de que o homem primitivo não tinha alimento disponível, horas, como é evidente, exatamente. Né? Baseado nessa lógica, assume-se que o nosso corpo, o nosso estado natural não é estar sempre a comer, é quase ter uma inconstância. E nos pontos baixos da curva dessa inconstância acontecem coisas boas, digamos assim, ou seja, sim, do ponto de vista fisiológico, são desencadeados mecanismos que não são desencadeados se a pessoa tiver uma alimentação sempre muito excessiva. Quando a pessoa faz um período de 4 ou 5 horas sem comer, obviamente que o organismo tem que ir buscar as reservas, porque quando uma pessoa come, armazena energia, não é? Portanto, e depois, durante esse período mais longo em que não pode comer por qualquer motivo, obviamente que o organismo irá buscar então as reservas que acumulou durante a fase em que a pessoa depois de ter comido, não é? Portanto, uma pessoa quando nós alimentamos, não é? Fazemos uma refeição e é armazenada, os alimentos são utilizados para o nosso metabolismo, não é? E é uma parte que é armazenada como fonte de energia e, portanto, quando a pessoa passa um período maior sem poder comer por qualquer motivo, e todos nós temos na nossa vida situações dessas em que estamos 4 ou 5 horas sem poder fazer a refeição que estaria aí no intervalo, obviamente nós temos mecanismos senão não sobrevivíamos, não é? Qualquer coisa. E um bocado, eu acho que as pessoas hoje em dia têm um bocado de medo de passar fome, têm que estar sempre a comer, fazer lanchinhos a toda a hora, 3 em 3 horas. Não há necessidade de estar sempre a comer 3 em 3 horas. Nós temos mecanismos que se não comermos 3 em 3 horas, o nosso organismo consegue perfeitamente sobreviver, portanto vai buscar as reservas. Claro, sim. Quase como um camelo. mas temos reservas. O tecido adiposo, no fígado temos reservas de glicogênio, são as primeiras a ser gastas, e depois temos as reservas de gordura. Portanto, a partir da gordura, o nosso organismo consegue transformar essa gordura em glicose e, portanto, utilizá-la e é benéfico, como fonte de energia. Porque há aqui 2 camadas de mito, não é? Há o mito de que jejuar é mau e no fundo o que a Ana está a dizer, não é necessariamente, não é mau porque o nosso corpo está mais decorporado para isso, era o que faltava, mas não tínhamos chegado até aqui. Quer dizer, não há mal nenhum em fazer jejum. Nós, por exemplo, se a pessoa for fazer um exame, uma colonoscopia, tem que estar várias horas, muitas horas sem comer, porque vai fazer, e ninguém, quer dizer, as pessoas não vão cair para o lado porque estão aquelas horas sem comer, as pessoas preparam-se. Claro, a não ser que tenham um problema de saúde, ou que sejam diabéticos, estejam a tomar medicação. Obviamente, nessas situações têm que ser salvaguardadas, mas a pessoa, o cidadão comum, saudável, não tem problema nenhum de fazer uns períodos de não ter. E eu, de certa forma, concordo que não temos que andar sempre a comer. Concordo no sentido, principalmente nas pessoas que querem perder peso. Porque é isso que as refeições que eu programo às pessoas por dia vai de 4 a 5 refeições, dependendo também dos horários das pessoas. Portanto, se a pessoa quer perder peso, não estamos sempre a fornecer alimento. Então, se no organismo não vai buscar as reservas, não é? E a pessoa, para perder peso, tem que perder a gordura. Para perder a gordura, o organismo tem que ser obrigado a ir buscar as reservas. É assim que se emagrece. Eu acho que a lógica, a minha intuição é, eu para perder peso posso formular, isso leva-nos a outro mito que existe em torno da nutrição, mas levar-nos a formular uma dieta, isto é um regime que tem um determinado conteúdo calórico, um determinado equilíbrio calórico, que fica abaixo, um bocadinho abaixo daquilo que a pessoa necessitaria no estado constante. Exatamente, para que depois a diferença entre um e outro faça a pessoa tem que se fazer um balanço energético negativo, como nós dizemos, não é? Portanto, balanço energético negativo para que a pessoa consiga perder peso. Exato. Por isso é que há pouco também falámos do exercício físico. Se a pessoa só fizer exercício físico e não cuidar da alimentação, se o objetivo é emagrecer, é muito complicado emagrecer desta maneira. Tem que fazer muito exercício físico. Claro, exatamente. Sim, e aliás o exercício para conseguir físico, queimar aquelas calorias todas, não é? Eu já li algumas coisas sobre isso, eu não sei qual é a opinião da Ana, mas há um mito grande em relação aos benefícios do exercício físico para a perda de peso. O exercício físico tem obviamente imensos benefícios do ponto de vista cardiovascular, da saúde, da prevenção de várias doenças, isso sem dúvida. Tudo, embora em excesso não tenha, ou seja, um atleta de alta competição não está a ficar mais saudável por ser atleta de alta competição. Está a ganhar outras coisas, mas não está a ficar mais saudável porque aí está a extenuar o corpo. Agora,
como veículo para perda de peso, não é nada evidente que o exercício físico traga benefícios. Por um lado, aquilo que a Ana falava ainda em off, que a pessoa pode repor tudo aquilo que perdeu. Exatamente. Não é? Pode até olha, repor... eu escrevi um livro que vai fazer agora 2 anos, saiu em maio de 2016, que se chama Dieta para Sedentários. E sabe porquê que surgiu este nome da Dieta para Sedentários? Porque eu, durante vários anos, na minha consulta, ouvia as pessoas dizer: doutor, não consegui emagrecer porque eu não consegui ir ao ginásio, não consegui fazer a caminhada, não consegui fazer exercício físico, foi por isso que eu não consegui emagrecer. Eu disse: olha, eu dizia às pessoas, não é o exercício físico que a faz emagrecer, é os cuidados com a alimentação. Se cuidar da sua alimentação, se fizer aquilo que eu lhe disse, se cumprir o plano alimentar que eu lhe disse, a senhora consegue perder peso. Portanto, não é o exercício físico. E o essencial para se perder peso é a alimentação. É cuidar da alimentação, é fazer a restrição. Claro que a restrição de determinados alimentos que fazem com que a pessoa emagreça. O exercício físico dá uma ajuda. Pode ser até fazer com que essa perda de peso seja mais acelerada, seja mais rápida, mas não é o essencial. É isso que estava a dizer o Zé Maria. Se a pessoa vai ao ginásio e faz exercício, está lá 1 hora ou 2 horas no ginásio a gastar calorias, mas depois chega a casa e repõe tudo quase em dobro daquilo que gastou ali, ou mais do que o dobro, acho que facilmente se percebe que as pessoas não conseguem perder peso desta forma. E há estudos em relação a isso que chegam à conclusão que a pessoa, sem perceber, repõe mais do que repõe. Exatamente, mais do que repõe. Está Claro que também é assim, quando estamos a fazer exercício físico, nós estamos a gastar mais calorias. O nosso metabolismo, não é no momento em que paramos de fazer atividade física que o metabolismo também o metabolismo continua acelerado, está provado, que continua a gastar mais energia durante ainda algumas horas após fazer o exercício físico. Mas mesmo sabendo isso, é muito mais penoso se a pessoa não cuidar da alimentação, perder peso, porque tem que ir muito mais ao ginásio. Aqueles concursos de televisão que nós vimos do Biggest Loser, eles perdiam imenso peso diariamente, porque eles estavam de manhã à tarde a fazer exercício físico. De manhã à tarde, depois a alimentação obviamente que também era cuidada e era prevista e programada por uma nutricionista, mas assim que eles pararam o programa, assim que acabou o programa e que eles voltaram à sua rotina normal, reganharam o peso todo. Portanto, a pessoa tem que fazer... Não é sustentável. Exatamente. E depois, assim, grandes perdas de peso tem que ser gradual, tem que ser através de educação alimentar, tem que ser a pessoa, no fundo, alterar hábitos alimentares e tem que se ter tempo para enraizar esses hábitos alimentares novos que se está a adquirir, para que a perda de peso seja depois sustentável, porque o objetivo é que as pessoas percam peso, mas depois também que o mantenham ao longo dos anos, não é? Porque mesmo que depois se ganhe 1 quilo ou 2 porque a pessoa não consegue depois manter um peso estável toda a vida, obviamente, mas temos que estar sempre em cima do peso e sempre controlando a alimentação e saber quais são os alimentos que de facto nos fazem ganhar peso mais facilmente, e alguns deles até são viciantes. A pessoa volta a entrar naquele tipo de alimentos, volta a ficar outra vez viciada e depois é muito complicado retirá-los novamente. Portanto, isto leva tempo, tem que se ter paciência e tem que ter acompanhamento, porque não é fácil. E há uma lógica como se costuma dizer, uma lógica de Pareto, que é de pegar naquilo, de todas as coisas que a pessoa pode fazer, pegar naquela que tem um impacto maior, não é? Porque às vezes há um enfoque em coisas que não têm um impacto por aí adiante e nos o determinado alimento que... Sim, por exemplo, podemos falar do açúcar, porque o açúcar e os alimentos doces são alimentos que são viciantes, não é? Sim, eu queria falar sobre o açúcar, exatamente. A questão do açúcar, porque finalmente se começou a falar do açúcar e a própria indústria alimentar já está a cuidar, já está a reduzir, já começamos a ver nas embalagens que houve redução de X% do teor de açúcar, porque de facto chegámos a um ponto em que o consumo de açúcar é excessivo. Para ter uma ideia, nos Estados Unidos estima-se que as pessoas consumam por ano, por pessoa e por ano, 60 kg de açúcar. Por pessoa e por ano. É muito açúcar. É incrível. Mas este açúcar não é o açúcar que as pessoas põem no café ou no chá ou nas bebidas. É o açúcar que já vem nas bolachas, nos cereais de pequeno almoço, nos iogurtes. Os iogurtes também são alimentos que são tidos como saudáveis e são, só que deixam de ser saudáveis a partir do momento que uma pessoa olha para o rótulo e vê a quantidade de açúcar que lá está dentro. E em particular para as crianças, é demasiado perigoso. Aquilo é uma overdose de açúcar, como eu costumo dizer. Porque uma mãe ou um pai, sim, um pai ou uma mãe que compra os iogurtes lá para a família, compra o mesmo iogurte que vai beber a pai e a mãe e para o filho que tem 5 ou 6 ou 7 anos. E um iogurte líquido, por exemplo, tem 21 gramas de açúcar, são 3 pacotes de açúcar que estão dentro de um iogurte líquido. Para o pai ou para a mãe é mau, para a criança é péssimo.
porque o corpo é mais pequeno e, portanto, obviamente se percebe que aquela quantidade é mesmo excessiva. Nós neste momento dizemos, porque eu quando estei na faculdade, nós dizíamos que o açúcar fornecia calorias vazias. Significa o quê? Que em termos nutricionais não há ali mais só calorias. Portanto, as calorias vazias. Eu neste momento digo que o açúcar traz-nos calorias tóxicas. Porque a toxicidade que provoca a nível hepático, e as pessoas às vezes chegam à consulta porque têm o fígado gordo, não sabem de onde é que vem o fígado gordo. Já existem este problema nas crianças da esteatose hepática, também infantil, que era uma coisa que só acontecia em alcoólicos, e é o mesmo efeito que faz o álcool, portanto acaba por ser toxicidade alcoólica, e acontece exatamente o mesmo com o açúcar. Se a pessoa consumir alimentos com excesso de açúcar durante muito tempo, fica com o chamado fígado gordo, a esteatose hepática. E, portanto, isto é uma toxicidade do açúcar. Portanto, é o efeito tóxico do açúcar, tal como o álcool é igual. Exatamente. O açúcar... Portanto, são calorias tóxicas, não são calorias vazias. Exatamente. Por acaso, essa é uma maneira engraçada, interessante por a coisa. O açúcar, eu acho que era para aí, talvez o ponto principal desta conversa em termos de sim, porque se nós sabemos que nos Estados Unidos são 60 quilos por pessoa e por ano, aqui na Europa andava 56 quilos por pessoa e por ano. Portanto, não está muito longe. Pois não está muito longe, e em Portugal o açúcar tem um peso grande. Antes de ir ao açúcar, só fechar 2 pontos que estavam abertos de trás. Em relação ao... Nós falámos rapidamente, passando do balanço calórico, que é uma coisa que parece mais ou menos óbvia, mas existe a sensação que eu tenho é que existe... E que isso não é, por outras palavras, isso não é completamente claro para muita gente. Há pessoas que acham que isso não é necessariamente verdade. Ou seja, as pessoas convencem-se, e esse é uma dos elementos que dificultam, por exemplo, a perda de peso, as pessoas convencem-se que isso não é determinístico. Ou seja, eu no fundo não tenho grande maneira de controlar, porque mesmo que eu controle as calorias que ingiro, aquilo de alguma forma pode não resultar. O que não é verdade, certo? A partir do momento em que eu tenha, se eu preciso de 2.500, se eu consumir 2.400... Não é bem assim, Zé Maria, porque é o seguinte... Ainda bem que perguntei. Exatamente, porque as calorias não são todas iguais. E se o Zé Maria fizer um regime alimentar em que essas 2.400 são a origem é o açúcar, vamos supor, ou as 2.400 de uma alimentação mais variada, também com gordura, com hidratos de carbono complexos, etc. A metabolização, por exemplo, das gorduras... é totalmente diferente da metabolização do açúcar. Portanto, o seu organismo gasta mais energia a metabolizar gorduras do que a metabolizar açúcar. O açúcar é uma via muito simples. Ou seja, a equação... A degradação do açúcar até glicose é uma via muito simples. E com pouco custo energético para o seu organismo. Portanto, as calorias não são todas iguais. Então, e, portanto, a fonte das calorias é muito importante. Deixa-me só na alimentação. Interromper lá aí para tentar formular isto. No fundo, nós temos aqui temos uma equação que é calorias ingeridas igual, ou neste caso menor, do que calorias gastas. Não é? Ou no longo prazo será igual. Não é? O que a Ana está a dizer é que se eu precisar de 2.000, se a parte direita da equação for 2.500, se eu precisar de 2.500, provavelmente é um bocadinho exagerado, não é? Estima-se que o homem adulto à volta das 2.000 calorias, é um número redondo. Portanto, 2.000. Se fizer exercício físico, podemos chegar às 2.500, pronto. 2.000 e o que a Ana diz é, se eu ingerir... Se eu do lado esquerdo da equação tiver 2.000 calorias também, estou em equilíbrio. Mas se eu alterar aquelas 2.000 calorias para 2.000 de açúcar, eu vou fazer com que a parte direita da equação... Assim que não é, porque não, acaba por não ser... Claro, não é? Mas pronto, imagino que eu passava o dia a comer se a maior parte a fonte for o açúcar... Significa que a parte direita da equação também vai alterar. Sim, porque assim, o ganho de peso... O açúcar transforma-se em gordura no nosso corpo. O açúcar em excesso transforma-se... Aquilo que falámos há bocado das reservas. O nosso corpo armazena as calorias, armazena os nutrientes sob a forma de reserva, não é? Portanto, nós temos as reservas no fígado, que são reservas de glicogénio, e este glicogénio é para manter a nossa glicémia sempre dentro dos números normais, dentro da normalidade, e depois temos a gordura. Portanto, a segunda via é a gordura. Portanto, o organismo consome primeiro o glicogénio hepático e depois a seguir começa a ir buscar a gordura e vai transformá-la em glicose. Isto já me perdi a propósito... Não, isto a propósito da questão do lado direito da equação, não é? De eu mudar a composição do lado esquerdo e ir influenciar o lado direito, portanto, as 2.000 calorias que eu preciso diariamente. Sim, exato. Pronto. Portanto, se fizer uma alimentação muito rica em açúcar e hidratos de carbono, hidratos de carbono refinados, no fundo, hidratos de carbono cuja a assimilação é muito fácil e rápida, há aqui um aumento depois também da produção da insulina. E a insulina é uma hormona que gera, no fundo, a energia do nosso corpo, a gestão da energia e o armazenamento. Portanto, quando nós consumimos alimentos com muita
muito açúcar e com muitos hidratos de carbono, nós aumentamos muito a produção de insulina. E esta insulina depois é que dá o comando ao fígado para que esta glicose que está em excesso ser transformada depois em triglicerídeos e que seja então armazenada sob a forma de gordura no nosso tecido adiposo. Ao contrário, se nós fizermos uma alimentação com menos açúcar, com menos hidratos de carbono, ou se fizermos aqueles períodos então depois também de 4 horas sem comer, a insulina baixa, aumenta a produção de outra hormona que vai fazer com que o nosso organismo vá buscar então os triglicerídeos ao tecido adiposo e o transforme novamente em glicose para manter as glicémias. E é assim que se emagrece. Portanto, a chave deste processo todo acaba por ser a insulina. Exatamente, sim. Isso é interessante. Então, no fundo, e aquilo que se sabe hoje é que no fundo a obesidade é um transtorno da acumulação de gordura, é um transtorno hormonal no fundo, e, portanto, e a chave do processo é a insulina. Portanto, nós temos que fazer uma alimentação que não aumente muito a produção da insulina. Então, mas porque a insulina comanda e manda guardar todo aquele açúcar sob a forma de gordura. O que eu estou aqui a tentar fazer aqui é destrinçar, dividir o problema em duas partes. A parte do saudável, e é evidente que uma alimentação só de açúcar não faz sentido, sim. E conduzir a uma série de doenças, sim. Da parte do peso, não é? E se eu tiver, eu vou-lhe pedir só que explique outra vez dentro desta equação para ver se eu percebi bem. Se eu precisar de 2.000 calorias, se eu consumir 1.900 de açúcar, sim. Só de açúcar, por absurdo, sim, não é? Sim. O que é que vai acontecer ao meu peso? Eu vou perder peso ou vou engordar? É assim, para já vai ter... Abstraindo da questão de saúde, não é? Sim, obviamente vai ter aí um risco. E sabe que isso é uma situação que não se põe porque ninguém come assim 1.900 calorias de açúcar. Claro. Normalmente o que acontece é as pessoas comerem alimentos sem açúcar, por exemplo, fazer uma alimentação muito à base de bolachas ou de bolos, ou de, no fundo, matarem a fome com esses alimentos e depois não terem... Quando é necessário fazer, por exemplo, depois da refeição principal, comer um prato de sopa, comer a carne ou comer o peixe, a pessoa não tem fome porque andou a comer bolos, corações, bolachas, etc. Claro, portanto, são alimentos. É melhor ir por aí porque isso é o que se passa na realidade. É que as pessoas acabam por consumir demasiados alimentos que têm pouco valor nutricional, têm poucos nutrientes, só têm muito mais gordura e açúcar, e depois não comem aquilo que é de facto necessário. Que nas refeições principais é comer um bom prato de sopa, depois comer a carne ou o peixe acompanhado com legumes, um bocadinho de arroz, de massa ou de batata, feijão e o grão também quando houver adicionar nesta refeição, comer uma peça de fruta e pronto, e ficar com a refeição. Não fazem este tipo de refeições, acabam por comer outro tipo de coisas. E isso influencia depois no fundo, no facto da pessoa ganhar peso mais facilmente e no fundo ao mesmo tempo até fica um pouco desnutrida e pode até vir a sofrer de algumas doenças carenciais. Estou-me a lembrar, por exemplo, da anemia. A anemia é uma doença que até é frequência, a anemia carencial, por carência de ferro, exatamente porque as pessoas depois não comem a carne, que é onde o ferro está na forma como o organismo assimila de uma forma mais eficaz, porque pronto, no fundo estão a fazer uma alimentação muito, muito desequilibrada e portanto... Mas essa é a questão nutricional, já e óbvio, quer dizer, é evidente que isso é verdade e é o enfoque até mais desta conversa. Mas eu acho interessante perceber... É assim, Zé Maria, porque é assim, as pessoas podem, depois depende de pessoa para pessoa, se a pessoa tiver mais tendência para ganhar peso e se fizer uma alimentação que quase a totalidade das calorias é à base do açúcar e de alguma gordura que também está nesses alimentos que contêm açúcar, não é? Hidratos de carbono refinados, farinhas refinadas, etc. A pessoa muito mais facilmente ganha peso do que se fizer os mesmos 1.900 calorias em comer um prato de sopa, em comer feijão, em comer a carne, em comer legumes, e está a perceber? Mas ela pode ganhar peso. No fundo, é que a minha pergunta porque eu acho... Mas, para mim é mas isso também não é assim linear, Zé Maria, porque metabolicamente nós somos todos diferentes, como eu lhe disse há bocado. Não, mas eu estou a falar de uma pessoa que metabolicamente precisa de 2.000 calorias, não é? Sim, se ela consumir 1.900 calorias de uma alimentação, de uma refeição completa e equilibrada, ou 1.900 calorias de uma refeição à base de bolachas, bolos, decorações, etc, e sumos, etc. No fundo, é aquilo que, pronto, nós nutricionistas chamamos isto de lixo alimentar, porque são alimentos com muitas calorias e pouco valor nutricional, ou nenhum valor nutricional, para ser mais radical. Obviamente que se a pessoa fizer esse tipo de alimentação, tem a probabilidade de ganhar peso é muito maior do que se fizer os tais 1.900 calorias em que tem a carne, em que tem a sopa, em que tem os legumes, em que tem o feijão, em que tem o grão, tem o arroz, tem o pão, tem todos esses alimentos
que do ponto de vista também da própria digestão deles e da passagem para o sangue desta glicose, que é muito mais lenta, muito mais gradual, a produção da insulina é muito mais, não tem picos. Portanto, isto tudo condiciona o tipo de calorias que está a consumir, ou seja, o efeito que estas calorias podem ter no seu corpo. A pessoa pode consumir, tendo essa base das 2.000, pode consumir 1.900, se consumir 1.900 desse lixo alimentar, pode engordar na mesma. Pode aumentar de peso na mesma. E a maior parte das pessoas engorda mesmo. Não tenho dúvida nenhuma, é isso que se passa. As pessoas estão-se a alimentar mal porque estão a consumir esse tipo de alimentos em excesso. E depois não comem aquilo que é preciso e que deveriam comer nas refeições. Então, nos jovens... Eu, por exemplo, nos jovens, agora estou-me a lembrar, porque às vezes, quando uma pessoa vai ao supermercado ali à hora do almoço, vê aqueles miúdos, às vezes, que em supermercados ficam à beira, perto das escolas, e eles vão lá comprar, com o mesmo dinheiro da senha do almoço, vão lá, vejo-os comprar pacote de batatas fritas e uma Coca-Cola, ou um sumo, e eu fico a pensar, bem, é o almoço deles, vai ser aquele pacote de batatas fritas. Isto aqui, do ponto de vista nutricional, acho que é evidente para todos, aqui claro. É muito pobre. Mas aí, claro, aí tem que ver com... E, portanto, se o miúdo não tiver com as calorias, tendência, mas com os nutrientes que traz mas atrás. Com as duas coisas. Se o miúdo tiver tendência para engordar, obviamente que engorda facilmente com este tipo de alimentação. Por causa da questão da insulina. Exatamente. A insulina é o que manda isto tudo. E, portanto, é muito importante, por causa disso mesmo, é muito importante o tipo de alimentos que consome, porque a passagem para o sangue da glicose, se for um doce, há um pico logo de glicémia. E se for, por exemplo, feijão ou grão, este não há um pico, portanto há uma passagem muito mais gradual e lenta da glicose para o sangue. Portanto, a glicémia, não há um pico de glicémia. Portanto, também não há um pico de insulinémia. Porque o organismo produz insulina de acordo com a quantidade de glicose que está. Portanto, isto é um mecanismo que se autorregula, não é? Autorregulado. Claro. E em termos de metabolismo, o metabolismo mais lento vai ser aquele associado... Isso de metabolismo depois é outra coisa, Zé Maria, porque o metabolismo varia também de pessoa para pessoa, tem a ver com outro sistema, com o sistema endócrino, tem a ver com... Isso é muito mais complexo. Portanto, falar aqui em metabolismo... Não, eu falava aqui o metabolismo da mesma pessoa consumindo uma coisa ou consumindo outra. A própria composição corporal da pessoa interfere no metabolismo. Se a pessoa tiver mais massa gorda, a massa gorda é metabolicamente menos ativa que a massa magra. Por exemplo, se for um atleta com mais músculo, tem um metabolismo superior a uma pessoa que não pratica exercício, por exemplo, e tem menos músculo. Os homens têm um metabolismo mais acelerado do que as mulheres, porque têm mais massa muscular, têm mais massa magra. Portanto, tudo isto interfere também no metabolismo. Claro. Não é? O que falava para a mesma pessoa. Não é, isto não é linear, nós somos... Claro. É tudo tão... Sim, varia tudo de pessoa, mas eu estava a dar o exemplo da mesma pessoa. Sim, a mesma pessoa sim. consumindo Sim, X sim. ou consumindo Y. Sim. Por exemplo, a mesma pessoa consumindo um alimento com nível glicémico elevado versus um alimento com um nível mais reduzido, o consumo de um em detrimento do outro influencia o metabolismo daquela pessoa? Sim, influencia. Influencia porque no fundo vai acumular, vai transformar em gordura e, portanto, vai acumular mais gordura. Se acumula mais gordura, fica com mais massa Baixa gorda. o metabolismo. E o metabolismo pode baixar, sim. Okay, falando em metabolismo, leva ao segundo ponto que eu queria fechar antes de falarmos do açúcar, que era a questão do exercício, porque lembro-me, a altura estava a ler uma coisa sobre o assunto e não só havia aqueles fatores que nós falámos, a pessoa até poder quase sobrecompensar em termos de calorias, mas há outro elemento interessante, embora me pareça que não existem conclusões definitivas em relação a isso, mas que se é certo que o metabolismo aumenta no imediato depois de fazer exercício, há alguns indícios de que a prazo o metabolismo tende a diminuir. Ou seja, é como se o corpo compensasse para o que faz algum sentido em termos evolutivos, não é? Se a pessoa, sim. A pessoa compensa se o corpo percebe, se eu a partir de agora tenho que fazer este exercício físico rotineiramente, eu não posso consumir o que consumi antes. Então baixo o metabolismo em resposta, e se baixo o metabolismo torna mais difícil perder peso. Por isso é que eu muitas vezes também digo às pessoas nas consultas, quando vão para o ginásio, para não exagerarem, porque se não conseguirem manter para o resto da vida, e é óbvio que depois não vão conseguir, porque a vida vai mudando, não é? E não se consegue manter aquela atividade com aquela intensidade toda a vida, nem os atletas de alta competição mantêm aquelas atividades durante toda a vida. Depois o que acontece é que mais facilmente vão ganhar peso, exatamente porque o metabolismo diminuiu.
comendo a mesma coisa, se não houver ali logo um cuidado alimentar na altura em que se para, até numa lesão, uma simples lesão, se eles não tiverem cuidados alimentares na altura em que estão parados por lesão, obviamente que vão engordar e isso depois vai-lhes trazer complicações futuras. No caso dos atletas, no caso das pessoas, engordam mais facilmente e acabam por... O benefício que tiveram daquele exagero não foi nenhum. Portanto, é tudo em doses moderadas. Aquilo que eu digo para fazer em termos de exercício físico é fazer atividade moderada, é caminhada, é andar de bicicleta, eventualmente também nos ginásios terem um personal trainer que os orienta a fazer a atividade física moderada, não intensa nem excessiva, porque isso, como não é possível depois manter toda a vida, isso depois acaba por fazer pior no futuro. Exatamente, e tem esses efeitos secundários indesejáveis. Vamos falar então do açúcar, que já tínhamos começado há pouco. Sim. O açúcar é um caso engraçado, porque não é que nós não saibamos há muito tempo que o açúcar faz mal. Sim. Mas que sabemos há décadas que há noção disso. Agora, o que me parece que existia era um enfoque noutras coisas em detrimento do açúcar. E nomeadamente, quando começou a haver investigação no colesterol e a pessoa começou a estar muito preocupada com o colesterol, os indícios iniciais apontavam para que o culpado, digamos assim, estava do lado da gordura, nomeadamente das gorduras saturadas, mas não só. E daí aquilo que a Ana falava há pouco. Consumir menos carne, mas também consumir menos ovos e consumir menos fritos e uma série de coisas mais focadas na gordura. O que acabou por retirar o enfoque do açúcar. Exatamente. E a resposta que houve, nomeadamente das marcas, foi vamos fazer uma coisa light, portanto com pouca gordura zero. E ainda se vê hoje em dia no supermercado. Nisso, e a pessoa olha para o rótulo e ele está cheio de açúcar. Exatamente, é isso mesmo. Ainda bem que fala nisso, porque o que acontece quando falamos só em calorias, e é o perigo é esse falar só em calorias, o que é que acontece? Uma grama de açúcar dá-nos 4 calorias, uma grama de gordura dá 9, dá mais do dobro. Então, o que é que fez a indústria durante este tempo todo? Vamos tirar as gorduras, queremos baixar as calorias, então vamos tirar as gorduras e facilmente tiram calorias, obviamente, não é? E então as pessoas começaram todas a consumir alimentos magros, mas cheios de açúcar. E depois ficam admiradas que não só não conseguiram perder peso, como ainda ganharam peso. E o que eu explico às pessoas é exatamente, a senhora não adianta nada estar a comer um iogurte magro. Estou a falar em iogurtes agora porque é um caso muito típico, que me falam muitas vezes. Ou aquelas barritas. Exatamente. Não adianta nada estar a comer um iogurte magro se estão lá 21 gramas de açúcar. Este açúcar vai ser transformado em gordura no seu corpo. Portanto, o que tem que cortar, não tenha medo das gorduras, porque as gorduras fazem falta. As gorduras naturais dos alimentos. As pessoas começaram a ter medo das gorduras, é curioso. Exatamente. E não comem gorduras e têm medo das gorduras. Só que as gorduras têm vários papéis na nossa alimentação e é importantíssimo que nós tenhamos gordura na alimentação. A gordura natural dos alimentos... Eu quando digo para aumentarmos a gordura, não vamos agora pôr a comer gordura também assim à maluca, não é? O que eu digo é para não terem medo das gorduras naturais dos alimentos. Ou seja, os alimentos não devem ser escolhidos magros. O leite pode ser leite gordo ou leite meio gordo. Os iogurtes devem ser também meio gordos. Os queijos também meio gordo. Claro que os queijos mais gordos devem ser para dias de festa e só comidos esporadicamente e mais salgados, portanto o sal e aqui a gordura. Mas a gordura natural dos alimentos faz-nos falta, porque as gorduras são veículos, por exemplo, das vitaminas que são solúveis nas gorduras. A vitamina A, que é uma vitamina que é importante não só para as nossas mucosas, como também para a visão noturna. A vitamina D, que é muito importante para a saúde dos ossos, para a saúde até psicológica, porque faz a prevenção de depressões, etc. Exato. A E e a vitamina K. Portanto, são 4 vitaminas essenciais à nossa saúde, que no fundo ou as pessoas andam a privar pelo facto de não comerem as gorduras, porque elas estão nas gorduras. Por exemplo, a vitamina A está na manteiga. Está nas gorduras do leite, é um bom fornecedor de vitamina A. A vitamina D nos peixes gordos. As pessoas têm medo de comer determinados, por exemplo, os frutos gordos, os frutos secos gordos, que é o caso das nozes, avalanches, são bons fornecedores também de vitamina D. E as pessoas têm receio, doutor, mas aquilo é gordo, aquilo vai-me engordar. Portanto, a pessoa associa a gordura a engordar. Exatamente. E não é isso que se passa. Porque a língua traiu-nos nesse aspecto. Exatamente. Como a palavra é parecida. Não é a gordura que engorda diretamente. Quer dizer, a gordura engorda se for em excesso, mas a gordura que existe naturalmente nos alimentos, portanto, a pessoa não engorda por isso. Agora, e depois as gorduras que recomendo habitualmente também nas consultas, agora aproveitando este tema das gorduras, nós somos um país produtor de azeite e, portanto, eu costumo dizer que temos a melhor gordura do mundo. O azeite é um desses. E até é um preço acessível. Certa altura e depois foi reabilitado. Foi com a dieta mediterrânica, com a alimentação mediterrânica. Mas o azeite é a gordura que nós devemos utilizar não só para cozinhar, como
também para temperar. Obviamente que em quantidades moderadas não vamos pôr tudo a alagar em azeite, como é óbvio, não é? Nada de exageros. E depois a manteiga também foi a vilã, por causa da questão do colesterol, durante muitos anos. Mas a manteiga é uma gordura milenar. E eu costumo dizer que os alimentos que atravessaram... Exatamente. Eu costumo dizer que os alimentos que atravessaram a história da humanidade são alimentos válidos, são alimentos bons. Sim, exatamente. Acho que isso é uma boa forma de nós validarmos alguns alimentos. E a manteiga é um deles. Começou-se a entrar as margarinas vegetais. São uma invenção do homem do século XX, portanto surgiram no metade do século XX para cá. São feitas à base de óleos. São saturadas artificialmente com átomos de hidrogénio e daí que se chamam gorduras hidrogenadas e parcialmente hidrogenadas e estão a ser utilizadas há muitos anos, já há algumas décadas na alimentação humana, e está-se a chegar à conclusão que de facto estas gorduras hidrogenadas que são as gorduras más, que são as gorduras vilãs, e portanto nos Estados Unidos a indústria alimentar tem um prazo, penso que até agora, 2018, tinha um prazo para reduzir a utilização destas gorduras nas receitas, e porque eles utilizam em quase tudo, porque estas gorduras hidrogenadas têm uma vantagem, é que não rançam. Como não rançam, exato, permitem prolongar os prazos de validade quase que infinitamente. Portanto, mas chega-se agora à conclusão que estas gorduras que são recentes na alimentação humana, é que afinal não são assim tão boas para a saúde. Portanto, é melhor voltarmos às gorduras tradicionais. E eu sempre recomendei as gorduras tradicionais, o azeite e a manteiga, e até a banha do porco. A banha do porco, em termos económicos, não traz rentabilidade à indústria, não é? Portanto, acaba por ser uma coisa que não tem expressão no mercado. Sim. E é uma vilã, não é? Quase que é difícil encontrarmos a banha do porco à venda, mas existe, mas não é fácil, é muito mais... O prateleiro das margarinas é muito maior. Tradicionalmente usava-se muito. Mas por exemplo, é uma gordura ótima para assar no forno, por exemplo, porque aguenta altas temperaturas sem haver alteração. Dizem que as melhores batatas fritas são em banha de porco. Pois. Eu por acaso também não, mas por exemplo, lá está, as nossas avós utilizavam a banha, utilizavam o azeite para isso, para fritar e para assar e para fazer as refeições. Completamente em desuso. Eu acho que em relação a esse tema das gorduras... Mas são as gorduras milenares, já viu? Porque também a banha do porco é utilizada na alimentação humana. Quer dizer, não é que a pessoa não possa condenar ou entender como mau algum alimento que atravessou a história. Mas isso não deixa de ser verdade, não é? Ou seja, sim, se ele atravessou a história, é difícil que seja mortal, não é? Exato. É porque, pronto, em termos de saúde, nunca provocou... Em massa, pelo menos. Exatamente, em massa, problemas de saúde. E há uma lógica por trás disso. Acho aqui 2 pontos importantes. Primeiro, é a noção de que se eu comer menos gordura, vou ter que compensar com outra coisa qualquer. E isso é essencial de perceber, não é? Sim. Vai ter foi muito tem isso mais, que aconteceu, pois, não é? Exatamente, porque a pessoa acaba por também, olha, ainda bem que falou nisso, porque há pouco quando falei das gorduras esqueci-me desse papel das gorduras da saciedade. Se uma pessoa tiver uma refeição completa e feita com a gordura natural e com um bocadinho, a pessoa fica mais saciada durante mais tempo. Muito mais. Por exemplo, se a pessoa corta na gordura, passado pouco tempo está cheio de fome. Isso tem muita açúcar. Então, exatamente. Eu como, por exemplo, às vezes isto varia, mas algumas vezes ao pequeno almoço como manteiga de amendoim. Daquela que é tipo 99, sim. E aquilo sacia imenso, é incrível. Sacia, tem gordura, tem um bocadinho de hidratos de carbono complexos também e tem outros nutrientes, mas é verdade. Olha, eu costumo dar o exemplo, nas consultas costumo dar, a senhora come um pão torrado e põe um bocado de compota, ou come um pão torrado e põe um bocado de queijo, por exemplo, ou de manteiga, e passado, quer dizer, pouco tempo depois está cheio de fome quando come o pão torrado com doce, e se calhar quando come o pão torrado com manteiga ou com queijo está muito mais tempo em que não tem fome. Portanto, a saciedade prolonga-se. E esse é o objetivo, quando nós queremos que as pessoas percam peso. Claro. Prolongar a saciedade. Mesmo que não seja perder peso, acho que em termos de saúde também tem uma vantagem, em termos da absorção mais lenta. Claro. Não quer dizer que de vez em quando, não é? Claro. E depois há outra, eu falava dessa questão aquilo que a pessoa come, deixar de comer gordura implica compensar com outra coisa. E depois também há no fundo, esse atalho mental de que a Ana falava, que faz todo sentido, que é, dificilmente uma coisa artificial será melhor do que uma coisa natural, digamos assim, ou orgânica. Ou seja, porquê? Porque a orgânica traz consigo uma série de outras coisas, não é? Obviamente que a pessoa pode entender que... Bem, pelo menos também nós evoluímos a consumir esse tipo, no fundo, de claro, alimentos e de produtos que
que são pouco processados, não é? E faz parte do processo. A gordura do leite, por exemplo. A gordura do leite não é só a gordura do leite. O macronutriente é a gordura. Sim. Mas dentro daquela gordura estão outros nutrientes. Estão como as vitaminas, são os micronutrientes, chamados micronutrientes. O açúcar, o iogurte líquido, do qual é retirada a gordura e é acrescentado açúcar e sabor por outras vias. Essas outras vias são aromas que são compostos químicos. São espúrias em termos de micronutrientes, provavelmente, ou tem muito menos. Pois. O exame dos iogurtes é incrível. Eu lembro de comprar iogurte líquido e abrir aquilo. Tem um branding qualquer que é, ou diz light, ou diz qualquer coisa a apontar para o saudável e de repente a pessoa olha para o rótulo e aquilo está cheio de açúcar. Exatamente. Que é uma coisa que não faz sentido. Mas há bocado, quando Zé Maria dizia que nós sabemos já há muitos anos que o açúcar faz mal e que nós sabemos há muitos anos que o açúcar faz mal, só que antigamente eram dadas, as crianças tinham direito a guloseimas esporadicamente. Neste momento, os alimentos que fazem parte da alimentação diária são considerados guloseimas. Por exemplo, os cereais de pequeno almoço. Exato. Cheios de açúcar. Aquilo são guloseimas, sem ter a conotação de guloseima. E isso é que é o perigo. Os iogurtes com tanto açúcar é uma guloseima, sem ter a conotação de guloseima. Guloseimas disfarçadas. Exatamente. Acaba por ser disfarçado. E, portanto, não é fácil. E os pais sabem que tem açúcar, mas, no fundo, não olham para um rótulo dos cereais de pequeno almoço, não olham para um rótulo de um iogurte, porque estão descontraídamente a dar aquilo aos filhos a pensar que estão a dar uma coisa saudável, porque a própria publicidade, as próprias alegações do marketing, aquilo parece tudo super adicionado de vitaminas e ferro, portanto aquilo tudo parece uma coisa super saudável, portanto os pais ao comprarem aquilo estão, e depois não reparam na questão do... Felizmente começam já a reparar e a sociedade está neste momento já atenta e felizmente também através da comunicação social tem sido veiculada esta informação dos cuidados que temos que ter com o açúcar, a leitura de rótulos, saber o que é que estamos a consumir. E é muito importante ler o rótulo, não é só pegar na caixa e trazer para casa. Ler o rótulo, ver a lista de ingredientes, ver o que é que lá está. Quanto maior for a lista de ingredientes, normalmente pior é o alimento. Mais processado foi, mais aditivos tem, portanto pior é o alimento. Quanto menor for a lista de compras, mais natural ele é, menos processado é, portanto, é um bocado isto. E depois olhar para o quadro nutricional, em que se vê a quantidade não só das calorias, que é o que as pessoas só olhavam só para a parte das calorias e não olhavam para o resto, para as proteínas, para as gorduras e para os hidratos de carbono e para os açúcares estão lá. Hidratos de carbono, dos quais açúcares X gramas. Portanto, as pessoas ficam exatamente a saber, naquela quantidade que estão a consumir, quantidade de açúcar é que lá está dentro. Pronto, e isso é um trabalho que eu faço, por exemplo, quando vou às escolas ou quando faço sessões lá no centro de saúde, no fundo, de promoção da saúde e, no fundo, de aumentar a literacia em saúde das pessoas. Nós temos a obrigação de fornecer às pessoas a informação para que elas possam depois fazer as melhores escolhas. Exatamente, e o meu ponto com este episódio é exatamente esse, é quase uma literacia em saúde é uma boa, ou em nutrição é uma boa maneira de colocar isso, porque parecendo que não, há uma iliteracia grande, ou seja, há várias coisas de que nós falamos aqui que não são necessariamente evidentes, não é? E mesmo esta questão do açúcar, o ponto que a Ana fez faz todo sentido, que é o açúcar, mesmo que a pessoa, mesmo para quem sabe que o açúcar é mau, muitas vezes a pessoa só está a olhar para aquilo que é uma guloseima explícita e vê que o filho ou eu próprio consome aquilo poucas vezes e portanto convence que está bem, não é? E não é crível que a pessoa não vá consumir nenhum açúcar, não é? Ninguém faz isso. Mas depois há o outro lado, por exemplo, que é o lado dos doces e das sobremesas. E em Portugal há uma cultura muito, muito forte dos doces entre as refeições, dos doces à sobremesa. E há quase até uma obrigação social. Por exemplo, se a pessoa receber alguém de ter uma sobremesa. A jantar em casa tem que ter uma sobremesa. Sim, é isso. Ou quando vamos a um restaurante e que nós perguntamos o que é que tem de sobremesa, começam-nos a elencar logo a lista dos pudins e dos doces todos. Como se fosse normal. E eu no final eu tenho que sempre perguntar, e fruta? Que fruta é que tem? Fruta. Então fruta tenho este. Pronto, depois lá começam a elencar a fruta, mas a sobremesa é um doce. Eu penso que a maior parte das pessoas, sim, se as pessoas fizerem sobremesas doces só quando houver visitas, não tem mal, nem bem mal a coisa. Agora, no dia a dia, as pessoas têm que comer fruta como sobremesa e não os doces, porque de facto os doces não são saudáveis, deviam estar no topo da pirâmide alimentar, serem consumidos em dias de festa. Pronto, é para esses dias que nós temos que guardar os doces, para os dias de festa, dias de aniversário, dias de Páscoa, de Natal. Pronto, são esses dias em que nós estamos à vontade para consumir doces, porque isso tudo faz parte da alimentação saudável. O meu trabalho, o objetivo é fazer uma reeducação alimentar. Então as pessoas têm que perceber que podem comer esses alimentos que até gostam, podem nos comer de vez em quando, não os podem nem devem comer todos os dias, se querem ter saúde, se querem perder peso, etc, etc. Portanto, isso faz parte... E não é normal, não é? No fundo, quer dizer,
porque é que eu hei de terminar um almoço do dia-a-dia com uma sobremesa? Pois. Posso fazer à vontade, não é? Que já o fiz e sim, as faço pessoas são livres. Mas não faz... O meu ponto é, não faz sentido, aquela refeição não tem importância suficiente, não é? Para estar a fazer aquilo. E eu acho que a minha intuição é que muitas pessoas o fazem de uma forma que não é pensada, não é? Fazem-no quase automaticamente. Nem sequer estão a pensar que estão a fazer aquilo. E em Portugal consome-se imensa açúcar. E ao pequeno almoço a mesma coisa. Eu lembro-me de entrar sobretudo em zonas, isso é muito curioso, zonas com pessoas de idade, e ver muitas daquelas pessoas ao pequeno almoço a comerem bolos ou coisas com imenso açúcar, que claramente faziam todos os dias, não é? Sim, não era porque aquilo fosse dia de festa. Que é uma coisa que faz... o pequeno almoço de bolos ou croissants, ou mesmo para os miúdos, levar para a escola uma coisa que a mim me assusta muito. São os lanches, assusta em termos profissionais, quando vejo, pronto, fazemos visitas às escolas, temos alguns trabalhos feitos nas escolas básicas, e quando uma pessoa vai ver os lanches que aquelas crianças levam para a escola, é tudo isso, são bolachas, são bolos, são croissants, ninguém leva pão, ninguém leva o leite, ninguém leva a fruta. Quer dizer, os que já começam agora, felizmente também, penso que um bocado resultado do nosso trabalho, que não é fácil, não é um trabalho fácil, porque é um trabalho que temos que mudar a mentalidade de muitas pessoas, mas aquelas crianças que levam aquilo que é correto levar, que é levar o pão, levar o leite e levar a fruta, quase que são vistos pelos colegas, pelo resto da maioria, como uns ETs, uns desgraçadinhos que levam o pão, porque o pão é uma coisa pobre. Não percebo muito bem a mentalidade, mas acontece isto um bocado. É o lado social exatamente, o lado social desta questão. Portanto, as crianças levam guloseimas para o lanche, não levam um lanche saudável. Os miúdos gostam mais de guloseimas, e aquele que for diferente, entre adultos acontece a mesma coisa, não é? Se a pessoa for jantar e uma pessoa tiver um regime alimentar especial, de repente gera-se algum constrangimento, porque parece que está a criar exatamente, é a questão dos vegetarianos exatamente, parece que está a criar veganos, parece um ET, visto pelos outros como um ET. E parece que é uma afronta aos outros, não é? Parece que está a criar dificuldades extra, porque precisa de comer uma coisa qualquer especial. Mas está a aumentar o número de vegetarianos e de veganos. Pronto, eu tenho tido, mesmo nas consultas, até crianças que vão à consulta com os pais, porque os pais preocupados porque eles decidiram, pura e simplesmente 10, 12 anos, decidiram que queriam ser vegetarianos. E os pais ficam lá preocupados, então eles estão em crescimento e obviamente devem estar, é legítima essa preocupação, devem estar preocupados e obviamente que devem levar a uma nutricionista para orientar, porque se essa é a opção deles, se os pais respeitam também a opção do filho. Nós nutricionistas, eu normalmente eu respeito as opções das pessoas, eu estou lá exatamente para ajudar e para orientar, eu não vou condenar ninguém, eu não faça isso. Sim, a não ser que ponha em risco obviamente a saúde. Pegando. E aconselho, depois a pessoa é livre também de tomar as suas decisões, mas se a pessoa resolve fazer, e uma criança pode crescer e um adolescente pode crescer perfeitamente com um regime alimentar vegetariano, está a aumentar imenso e tem a ver até com alguns fenómenos da internet, não é? Das redes sociais e de uns bloggers e de uns youtubers que aconselham, porque eu na mesma semana tive 2 miúdos e fiquei um bocado admirada como é que na mesma semana tive um miúdo com 10 anos e uma miúda com 12 que iam ser vegetarianos e eu pensei, mas porquê? E depois quando vou perguntar porquê, é porque havia um youtuber que aconselhava e que ele próprio começou a ser vegetariano, explicou porque é que era vegetariano, pronto, e então os miúdos foram atrás daquela pessoa sem ter o mínimo de base nem de saber como é que iam fazer aquilo, porque mesmo estes regimes alimentares vegetarianos, e que a pessoa resolve ser vegetariana, também não deve ser de um dia para o outro, a pessoa deve ir gradualmente mudando a sua, que é para o organismo também se ir habituando gradualmente destas alterações. Portanto, ser vegetariano de um dia para o outro é assim. E o vegetarianismo é o vegetarianismo relativo acho que tem méritos enormes e inquestionáveis, naquilo que falávamos há pouco, aquela questão das zonas azuis, onde as pessoas consomem mais vegetais do que hoje em dia se consome. Há alguns estudos que indicam que as pessoas que adotam regimes vegetarianos têm menos doença cardiovascular, por exemplo, têm menos hipertensão, pronto, tem algumas vantagens na saúde pelo facto de fazer esses regimes, mas também se for mal orientado, ou se for mal feito, ou se for mais à base de hidratos de arroz, não é? Era disso exatamente que eu queria falar, porque separando aqui a questão em 2 pontos.
o vegetarianismo relativo, isto é, aumentar o peso dos vegetais na dieta média de qualquer país ocidental, tem benefícios de saúde evidentes. E é isso que nós fazemos na nossa não há mínima consulta, dúvida nas nossas sessões, é pôr toda a gente a comer mais legumes. Mas... Isso pode-se tirar de cima da mesa, que é evidente, claramente, em qualquer país ocidental, consome-se. A pessoa média consome menos legumes do que deveria consumir. Mas isso está arrumado. Agora, o vegetarianismo enquanto dieta, eu já tenho mais algumas reservas. Porque, em primeiro lugar, o vegetarianismo pode surgir por várias razões. Pode surgir por um motivo de saúde, pode surgir por um motivo ético, porque eu não quero comer algo que vem do animal que teve que ser morto. Sim. Pode ter que ver com uma onda mais recente com até a proteção do planeta, porque a produção de carne gasta muito mais recursos. Água, pode ter que ver até com uma lógica anticapitalista de não quero alimentar a indústria. Pode ter que ver com várias coisas. Mas focando-nos agora apenas do lado da saúde, por exemplo, essa comparação que é feita em termos de doenças, daquilo que eu tenho lido, se a pessoa começar a escavar e começar, no fundo, a tentar controlar para o facto de comparar vegetarianos com omnívoros saudáveis e não com a generalidade da população omnívora, aí o benefício já não é tão evidente. Sim, obviamente. Porque claramente a generalidade da população... Por isso é que eu digo que todos os regimes alimentares são válidos e são bons para a saúde, se forem bem feitos e forem equilibrados e no fundo, nos fornecerem todos os nutrientes que nós precisamos para viver bem, para termos saúde. E o vegetarianismo tem um problema que é muito parecido com aquele do açúcar que nós falávamos há pouco, que é se eu elimino determinados alimentos da minha dieta, eu vou ter que os substituir com alguma coisa. Sim. E não é fácil fazer isso. Não é? Porque, por exemplo, a pessoa, se observar a alimentação vegetariana, muitas vezes tem um peso de açúcar muito elevado. Porque é quase inevitável, não é? Com o que é que eu vou substituir? Sim, quando as pessoas têm fome acabam por... Lá está, mas se forem mal orientados, lá está. É por isso que é importante. Mas tem que ser muito bem orientados para não o fazerem, não é? Porque fontes, por exemplo, de proteínas são relativamente poucas. Pois são. É assim, no vegetarianismo ainda vai havendo, porque se as pessoas consomem os laticínios e os ovos, pronto, ainda temos ali umas fontes proteicas. Pois, agora, o veganismo é o que não consome, exatamente. O veganismo aí já é um bocadinho, já é mais duro, não é? É mais duro porque, de facto, eles não consomem nada de origem animal. Nada. Nem ovos, nem laticínios, nem... E depois mesmo para nós, eu a primeira vez que tive um vegano na consulta, eu tive que ir pesquisar. Tive que fazer uma pesquisa porque eu tinha que arranjar fontes proteicas e depois tenho que fazer suplementação. Tenho que fazer suplementação de vitamina B12, por exemplo, que existe só nos produtos de origem animal e as pessoas têm que ser suplementadas e nesses casos tem que haver mesmo ali um acompanhamento, pelo menos inicial, para a pessoa aprender a ser vegana, não é? Mas pronto, hoje em dia as pessoas vão muito pelas redes sociais, por exemplos que estão no YouTube e vão seguindo as coisas por ali. Às vezes depois calham-nos lá com problemas de anemia e com problemas de saúde já de carenciais, não é? Depois provavelmente também estão a fazer carências de nutrientes. Mal, lá está, ou seja, não é que, a lógica não é que seja impossível ser vegetariano ou até vegano e não ter esse equilíbrio. Consegue-se tudo, agora tem que ser orientado e as pessoas têm que ser acompanhadas, pelo menos numa fase inicial, para saberem o que fazer e quais são os suplementos que têm que tomar, nas quantidades que devem tomar, etc. E é difícil, e lá está isso. Eu admiro, porque numa sociedade em que eles são minoria, portanto acaba por ser... Eles podem chegar, por exemplo, a um jantar, a uma recepção, a um sítio qualquer social em que não tem nada para comer, porque tudo tem coisas de origem animal, é feito com ovos ou feito com laticínios ou coisa. Se não levam comida, até numa viagem. Se forem numa viagem, até no avião, se não levarem comida, eu tenho uma amiga vegetariana, ela leva a comida dela quando vai fazer viagens grandes de avião, leva ela a própria refeição, porque não vai o que dão nos aviões. Claro, esse é o lado tem social. Normalmente, exatamente. Isso é importante, a questão do vegetarianismo, porque há cada vez mais pessoas, não é? E é importante que as pessoas percebam que é melhor terem um acompanhamento, pelo menos inicial, não quer dizer que depois andem sempre no nutricionista atrás, mas de início, para terem uma orientação, acho que é melhor. E eu acho que aquilo que me parece, essa orientação, no fundo, salienta a dificuldade que existe no exercício. Eu acho que há uma razão, eu acho que há razões muito meritórias para o vegetarianismo do ponto de vista ético, naquelas acessões que eu falei antes, e eu próprio tenho alguma dificuldade em racionalizar o facto de não ser vegetariano, e acho que a nossa sociedade vive um daqueles momentos de anacronismo em relação a isso, ou seja, nós não temos há uma espécie de elefante na sala em relação à proveniência de uma série de alimentos, nomeadamente de origem animal, a maneira como os animais são tratados. Sim. A própria morte dos animais para hoje... Se uma pessoa vai ver os filmes, vira vegetariana mesmo. Exatamente, não é? Há duas dimensões, não é? A dimensão dos animais enquanto versão industrial, que estão em gaiolas e coisas do género e que são de facto situações incríveis, e a própria morte dos animais, que é perfeitamente natural, é-nos hoje muito estranhas para nós cidadãos urbanos, não é? Nós não convivemos com essa realidade como se convivia antigamente normalmente.
E portanto há uma série de razões que eu acho... Eu costumo dizer que se as pessoas tivessem que matar para comer... Eram vegetarianas. Exatamente. Eu era vegetariana, porque exatamente, eu não era capaz de tirar a vida... Pronto, é exatamente o que eu costumo dizer, é isso peru, mesmo. Não era capaz. É isso mesmo, é que não é... Mas, por exemplo, há uma coisa que eu adotei lá em casa, que é fazer a segunda-feira sem carne. É um movimento internacional, não sei se o Zé Maria já ouviu falar. A Inglaterra até é liderado pelo Sir Paul McCartney. Ah, sim? E então qual é o objetivo? O objetivo de se fazer um dia por semana sem comer carne, para reduzir em termos de efeitos ambientais, isto tem a ver com o ambiente. Lá está. Para reduzir porque eles dizem, o lema é One Day a Week, a World of Difference. Portanto, há uma diferença enorme. Se todos nós, pelo menos um dia por semana, não consumíssemos carne, reduzíamos imenso, por exemplo, a emissão de gases com efeito de estufa, em relação também à quantidade de água para produzir a carne. Por exemplo, nós para produzirmos 1 quilo de carne, precisamos de 5 vezes mais água para produzir, por exemplo, legumes ou as leguminosas, percebe? Portanto, isto em termos ambientais, em termos de poupança do planeta e poupança de recursos, isto de facto é significativo, e quanto maior número de pessoas fizer adotar este tipo de movimento, ou de aderir a este tipo de movimento, melhor, porque e eu faço lá em casa porquê? Porque para mim também é um exercício para alterar as refeições lá em casa, porque nós acabamos por comer sempre mais ou menos as mesmas confeccionar os mesmos alimentos, fazemos sempre as mesmas compras, pronto, variamos dentro dos legumes, obviamente, mas, por exemplo, o tipo de confecção, o tipo de refeições fazemos sempre muito idêntico, não há assim uma grande variação. Quando nós resolvemos fazer um almoço ou um jantar vegetariano por semana, neste caso até 2, não é? 2 refeições vegetarianas por semana, nós temos aí o que é que eu vou pôr aqui com proteína, portanto, utilizo muitas vezes os ovos, o queijo, pronto, porque não faço vegano, faço vegetariano. Exato. Eu faço com ovos e com laticínios. E é fácil fazer uma refeição vegetariana, 2 refeições vegetarianas por semana, não custa nada, e de facto tem um impacto, poderá ter esse dito impacto em termos ambientais. E por que não fazermos todos? Claro. E esse é o motivo... O lado ético do vegetarianismo inicialmente estava focado nessa questão dos animais, mas recentemente era aquilo que eu falava há pouco, surgiu esse segundo pilar que é igualmente importante, se não até mais, não é? Do ambiente e do facto de... Sim, no fundo todos nós fazemos alguma coisa pelo nosso planeta, não é? E da carne querer dar o nosso contributo. uso do planeta enorme, não é? Que a pessoa, eu antes confesso não tinha noção disso. Mas o problema a dificuldade no vegetarianismo é que a pessoa, ainda não falando sequer no veganismo, mas a pessoa pode usar determinadas, por exemplo, fontes de proteína de origem animal, mas rapidamente a esgota, e a partir daí de origem animal, a partir daí consegue usar para usar leguminosa e tal, mas depois entra rapidamente num mundo que já está muito processado, e que é muito limitado. Tem a soja, tem o tofu. Sim, o tofu, o seitan, pronto, depois tem a quinoa, também é uma fonte proteica. Sim. Os cogumelos, utilizam muito também cogumelos, mas anda um bocadinho à volta desses alimentos, sim. E depois feijão, grão, pronto. E perde-se aquilo que falávamos antes, que é aqueles alimentos que, por serem poucos e por serem muitas vezes relativamente artificiais, depois não trazem com eles os micronutrientes que vinham nos outros. Não é? Exatamente. Obviamente que o consumo excessivo de carne faz mal, mas a carne traz uma série de micronutrientes. Sim. Mas o consumo de carne moderada, claro, sabemos que traz vantagem e fornece-nos nutrientes que são essenciais. E é variado, não é? Embora o nosso consumo de carne provavelmente não seja muito variado, mas face ao que já foi. Não é? Sim. Mas pronto, a questão, por exemplo, da anemia que eu falei, que é frequente, não parece, mas é frequente, as pessoas sofrem de anemia por carência de ferro, e isso tem a ver com o tipo de alimentação, muitas vezes, que tem a ver com a alimentação, se a carência, acabam por não estar a consumir o ferro que devem consumir para não terem anemia, no fundo, não é? Para fazerem a prevenção, para prevenirem, e tem a ver com isso. Por exemplo, o peixe, nós temos a sorte aqui em Portugal de sermos um país consumidor de peixe. Nós, em termos de consumo de peixe per capita, somos o 3º país do mundo, ou seja, em primeiro lugar é o Japão, a Islândia, e depois estamos nós aqui em Portugal. E o peixe, de facto, é ótimo do ponto de vista nutricional, do ponto de vista de digestão, acaba por ser de digestão até mais fácil. Portanto, são ótimas refeições para se fazerem, por exemplo, à noite.
Pronto, e tens nutrientes próprios, não é? A própria gordura do peixe é uma gordura saudável, que nós sabemos que é saudável do ponto de vista cardiovascular, portanto, temos também todos que apostar um bocadinho mais também no peixe. Mais os mais jovens, porque as pessoas com mais idade acabam por consumir peixe, mas os mais jovens, como não é fácil, não é rápido, não é... Sim. Pronto, estamos num mundo que tem que ser tudo muito rápido. Há um ponto em relação ao açúcar que nós ainda não falámos, que vai para lá desta questão do exagero no açúcar ser mau e do facto do açúcar ser, como é que é, Ana disse? Calorias tóxicas. Calorias tóxicas, exatamente. E esse lado da toxicidade leva-nos a outro que me parece, se calhar, menos evidente, mas a ser verdade, igualmente importante, que é o lado do açúcar ter uma série de implicações que vão para lá desse lado nutricional. Ou seja, há quem defenda que o açúcar não só causa uma série de doenças, entre as quais a diabetes ou a obesidade, mas tem um lado... aditivo, não é? Tem um lado aditivo, tem um lado que afeta como é que se diz? A parte até hormonalmente, nos cria uma série de alterações que podem levar, por exemplo, leva a essa adição, não é? Esse vício, pode levar a distúrbios psicológicos. Há quem associe o açúcar à demência, por exemplo, que é obviamente já um salto um bocadinho maior, mas eu acho que era importante também falarmos sobre isso porque é ainda outra dimensão que é igualmente importante, não é? Já não é só a questão da saúde e do aumento de peso e da falta de nutrientes, mas outro tipo de doenças que podem estar associadas. Eu costumo dizer que o açúcar é o inimigo da saúde pública número 1, porque de facto está associado a uma série de doenças, entre as quais obviamente a demência, não só a obesidade, como já sabemos todos, a obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, mas também essas questões da demência, do Alzheimer, desse tipo de doenças estar associado também. Não quer dizer que essas doenças só apareçam em pessoas que são muito gulosas, claro, ou que toda uma vida consumiram grandes quantidades de açúcar, mas está de facto associado, porque lá está, o excesso da glicose, apesar do cérebro se alimentar de glicose, se calhar este excesso de glicose e de consumo de alimentos com açúcar, excesso de calorias, isto em termos metabólicos, em termos até da própria biologia da célula, acaba por trazer problemas no funcionamento normal das células nervosas e eventualmente... Ou seja, acaba por ter uma série de implicações. Não se sabe muito bem como, ainda não está muito bem estudado. Não está muito bem, ainda não. Mas de facto está associado, isso à associação há. É um exemplo que é muitas vezes citado, sempre exemplos com ratinhos, em que se habituava os ratos a consumirem açúcar e cocaína e depois começava-se a privar os ratos de ambos e a resposta, a privação mais difícil para eles era a de cocaína, não era? Era a de açúcar e não a de cocaína. Sim. Há vários estudos já feitos nessa área e de facto as zonas do cérebro que são ativadas são as mesmas. São as mesmas, exatamente. Portanto, daí o comportamento aditivo, daí não ser fácil as pessoas que são muito golosas, de repente, quando nos procuram, nós queremos que as pessoas deixem de comer o açúcar. Eu normalmente o que digo às pessoas não é fazer cortes radicais, é ir reduzindo gradualmente. Também perguntam muitas vezes se podem substituir açúcar por adoçante. Eu não sou apologista de substituir açúcar por adoçante, porque substituir açúcar por adoçante, a pessoa está a substituir doce por doce. Não está a reduzir gradualmente a quantidade de doce. E é esse o objetivo. Portanto, a pessoa continua a consumir o açúcar, mas ir reduzindo, ir deixando, por exemplo, o açúcar que põe no café, ou que põe no chá, ou que põe nas bebidas, ir reduzindo e deixando ficar um bocadinho no fundo. Depois depende de pessoa para pessoa. Há pessoas que preferem fazer uns cortes mais radicais, há outros não, porque aquilo que eu explico o objetivo é que a pessoa vá educando o paladar para menos doce. E daqui a um tempo, quando voltar a pôr o açúcar que põe hoje, a pessoa sentir, epá, isto está doce demais. Já estão a sentir essa evolução. Pronto, e quem diz o açúcar diz o sal, é a mesma coisa, mas em relação aqui ao açúcar é isso que se pretende, é por isso que nós temos que ter essa paciência e fazer esse acompanhamento gradual, que não é fácil, não é nada fácil, porque as pessoas chegam a ter os sintomas de privação que têm quando se priva de açúcar, de drogas. Exatamente, um drogado privado de drogas, uma pessoa privada do açúcar, o mesmo tipo de tremores, o mesmo tipo de sintomas de privação. Isso é incrível e eu acontece, acho que não é nada... E não é nada fácil. Não, e não é nada conhecido esse efeito. Sim, se a pessoa perguntar na rua, as pessoas não têm noção disso. As pessoas não têm noção, é verdade. Sabemos nós profissionais de saúde, mas as pessoas, o comum dos cidadãos, não sabe. E há quem começa a associar. A associação à cocaína é obviamente exagerada, não é? Ou seja,
obviamente, interessa no sentido em que tem esse ponto em comum das ligações do cérebro serem semelhantes e de uma haver um efeito adição, de privação, sim. mas se calhar justifica-se até mais associar ao tabaco, por exemplo, no sentido de ser uma adição leve. Mas é que eu não sei se é leve. O problema é esse, é porque o açúcar está disponível de uma forma... Não é a adição que é leve, o efeito é que é leve. Pois, não é a adição. O efeito é que é leve. É que o perigo do açúcar é que ele está disponível para qualquer pessoa, em qualquer idade, volta, claro. À nossa volta, enquanto que esse tipo de outras drogas, não é? A acessibilidade não tem nada a ver, não é? Portanto, é complicado, é muito complicado e não é fácil, e as pessoas deviam até ter algum acompanhamento psiquiátrico porque não é fácil. Exatamente. Não é fácil. E esse ponto é muito importante. E há quem fale no açúcar como o novo tabaco. No sentido, eu dou muitas vezes o exemplo do tabaco, porque eu acho que não há outro exemplo tão cristalino como este. Porque em relação a tudo, pode haver várias opiniões. Em relação ao tabaco não há ninguém que diga que o tabaco faz bem hoje em dia. É talvez o único ponto da saúde em termos de hábitos que há unanimidade exatamente, e está absolutamente estabelecido, pronto, não há quem diga. Pronto. E no entanto, se nós voltarmos, e é uma viagem no tempo interessante, se a pessoa ler ou ouvir sobre a reação inicial que houve quando se começou a chegar à conclusão que o tabaco tinha efeitos prejudiciais à saúde a sério, a reação é muito parecida com a reação que existe em relação por exemplo, ao açúcar. É de espanto, não é? De espanto, de relativização. Então, mas aquele tipo viveu até aos 90 anos e fumava. Sim, fumou toda a vida. Então, como é que isso pode fazer mal? Fumo conserva, aquelas coisas. Exatamente. Sim. É muito parecido, não é? Mas, de facto, as pessoas não se apercebem. As pessoas que estão viciadas não se apercebem. Se calhar começam-se a perceber quando vão às consultas e começam a sentir aquelas sensações de tremor, de sensações de desmaio, depois têm que ir lá comer o açúcar porque é isso que os volta a fazer, sentir-se bem, e portanto, e acham que aquilo, exatamente, que aquilo é uma coisa da hipoglicemia, que não é o sintoma de privação. Portanto, a pessoa não faz essa associação também, portanto, porque não se sente viciada. Não se assume como uma pessoa viciada em açúcar, não é? É muito diferente provavelmente do tabaco originalmente, não é? Porque aquilo era de tal forma um hábito que as pessoas não... E toda a gente o tinha, ou pelo menos uma grande porcentagem da população tinha, que a pessoa não associava aquilo a um vício, não é? A palavra vício veio mais tarde, quando, não é? Exato. Quando a pessoa... Há um tipo chamado o Gary Taubes, que é um jornalista americano. Sim. É cientista, ele é físico, é astrofísico. E o que é que ele fez toda a vida? Foi escrever sobre ciência e sobre falsidades na ciência. Sim, pois, exatamente. A formação é física, ele depois era jornalista de ciência. Exatamente, jornalista científico. E ele, nesta área da alimentação, ele escreveu um dia um artigo num jornal, penso que New York Times, que era esta questão das gorduras, e foi exatamente nas gorduras que ele foi bater. E se esta questão das gorduras tivesse sido uma grande mentira. E aquilo foi de tal modo polémico que ele começou a orientar toda a sua investigação para a área das ciências da alimentação e da nutrição e da obesidade. E ele próprio propõe uma nova teoria, que é uma teoria que eu por acaso tenho no livro, porque eu li e acho que está bem feita e concordo. E quando na altura em que vi aquilo apresentei aos médicos lá do Centro de Saúde, fiz uma reunião com os médicos e apresentei aquela teoria, que no fundo ele desenvolveu um modelo de desenvolvimento da obesidade, que é o modelo hormonal da obesidade, em que ele diz que a chave deste processo, que é exatamente a insulina, e o que nós temos que fazer para não estamos tão preocupados com a questão das calorias nem das gorduras, e o que temos que preocupar é exatamente com a quantidade de açúcar que estamos a ingerir e a quantidade de hidratos de carbono de assimilação fácil, ou seja, que nós chamamos de alto índice glicémico, significa que sobe muito a glicémia. É aí é que está o foco deste processo todo do engordar e do querer emagrecer. Pronto, e na altura os médicos acharam que sim, que aquilo fazia todo o sentido. O artigo foi publicado em 2013. E eu, depois de toda a minha investigação que fiz e depois que acabei por publicar o livro Dieta para Sedentários, exatamente nesse sentido, para explicar às pessoas que de facto as calorias não são todas iguais, que nós temos é que reduzir a quantidade de açúcar e de hidratos de carbono, que há um consumo excessivo de hidratos de carbono, não por culpa das recomendações, eu também não culpo as recomendações internacionais do ponto de vista da alimentação, porque se fossem cumpridas, o problema é que as pessoas consomem mais do que aquilo que vem nas orientações alimentares, mesmo nas pirâmides alimentares. E o problema também não é os hidratos de carbono em si, é a qualidade desses hidratos de carbono, porque é aquilo que nós vimos em relação ao açúcar. As pessoas estão a consumir muito mais açúcar e é essa a fonte de hidratos de carbono que estão a consumir e que estão a fazer com que as pessoas fiquem mais doentes, não é? E pronto, e tem a ver com isso.
Eu engraçado... Mas esse Gary Taubes é isso, é física, da astrofísica, e escreve sobre falsidades da ciência, e depois orientou toda a sua carreira para esta área, e agora ele próprio, que não é médico nem é nutricionista, é que no fundo elaborou uma teoria acerca do que chamou modelo hormonal da obesidade. E que vem, eu expliquei de uma forma muito simples no livro, porque o meu livro, eu quando publiquei o livro, o meu objetivo era fazer chegar, no fundo, esta mensagem, esta novidade a maior número de pessoas possível, inclusivamente a profissionais de saúde e a médicos, que não é o dia-a-dia deles, e obviamente não têm toda a informação, nem têm tempo, não é? Claro. E talvez ali, através do livro, de uma forma até muito simples, consigam perceber que, de facto, aquilo faz sentido. Faz todo o sentido, aquela teoria dele, em que a insulina é a chave do processo, as calorias não são todas iguais, não podemos ter medo das gorduras naturais. E, no fundo, resumo toda a nossa conversa até agora. Eu falei nele por causa disso, exatamente. Explicitamente a falar exatamente. Até aqui. E pronto. E no fundo eu tenho tido muitos bons resultados. Por exemplo, em diabéticos, então a diabetes tipo 2 é uma doença crónica, que é tida como crónica e irreversível. A pessoa, a partir do momento que é declarada ou que é diagnosticada diabetes tipo 2, acabou, vai ter diabetes até ao fim da vida. E não é verdade, porque se a pessoa fizer alterações na sua alimentação, no fundo um diabético tipo 2 é uma pessoa que é resistente aos hidratos de carbono, ou seja, é resistente à insulina, desenvolve resistência à insulina. Porquê? Porque produz, como faz uma alimentação muito rica constantemente em hidratos de carbono, não necessariamente doces, os tais hidratos de carbono de alto índice glicémico, produz sempre muita insulina. A insulina anda sempre muito, muito aumentada e depois torna-se resistente. E aí que surge o sintoma, que é a hiperglicemia. O tratamento da diabetes tipo 2 é muito à base de medicação para reduzir o sintoma, que é a hiperglicemia, mas não trata a doença. Para tratar a doença, nós temos que tratar, do ponto de vista dietético, é a alimentação do diabético que tem que ser modificada. E quando mudamos a alimentação, quando reduzimos a quantidade de hidratos de carbono da alimentação deles e pomos a comer mais legumes, hidratos de carbono mais complexos, reduzir aqueles que são mais de assimilação mais rápida, que é o caso do arroz, da massa, da batata, do pão, reduzimos essas quantidades, não eliminamos, reduzimos, explicamos ao diabético que ele é uma pessoa que no fundo é intolerante aos hidratos de carbono, não pode consumir demasiados hidratos de carbono, e a partir daí nós começamos a ver os valores das glicémias deles a melhorar, começamos a ver a 3 meses a hemoglobina A1C também já a ficar com valores perfeitamente normais. E temos tido ótimos resultados com os diabéticos na consulta, ótimos, aqueles que cumprem, mas também não é fácil, obviamente não é fácil para um diabético de 70 anos, que toda a vida, que eu tenho alguns, estou-me a lembrar de alguns senhores que tenho na consulta, que toda a vida comeram daquela forma e agora virem alterar estes hábitos, não comer o pão à refeição é complicadíssimo, por exemplo, vir mudar estes hábitos numa pessoa com essa idade já não é muito fácil, embora alguns, os que querem, acabam por fazer e acabam por ter resultados. Depois os que não querem ou que não conseguem, não é porque não querem, é que não conseguem, obviamente depois pronto, tem que socorrer da medicação e a medicação vai ajudando a endireitar aqueles valores de glicémia e pronto, e vão no fundo estão a tratar o sintoma, mas não estão a tratar a doença vai sempre evoluindo. E depois passam a seguir a medicação oral, passam para a insulina, portanto aquilo vai sempre evoluindo e depois tem as consequências da diabetes, não é? Os efeitos nos outros órgãos que no fundo que traz a diabetes, não é? A diabetes tipo 2. De modo que assim, a doença não é para toda a vida se o diabético conseguir fazer estas modificações na alimentação, mas isto tem que ser feito com acompanhamento, obviamente, do nutricionista, mas consegue reverter a diabetes, se quiser. E nós temos exemplos, e estão descritos exemplos na literatura de pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica em que com a redução do estômago, as pessoas emagrecem porque praticamente não comem, não é? Uma pessoa que faz uma cirurgia, a capacidade do estômago fica reduzidíssima, portanto a pessoa não consegue comer quase nada, de modo que emagrecem bastante e param imediatamente até de tomar a medicação para a diabetes porque deixam de ter hiperglicémias. Portanto, no fundo, estamos a voltar àquilo que falámos atrás, que é a redução dos hidratos de carbono, das calorias, etc. No fundo, fazem com que a pessoa emagreça e do ponto de vista da diabetes tipo 2, está provado que se reduzir a quantidade de hidratos de carbono, que conseguem ter bons resultados depois também em termos Isso é muito interessante. Que também vem explicado no meu livro. E a questão também do jejum. Claro que os diabéticos têm que ser acompanhados porque estão medicados, né, e podem-se correr riscos depois depende da idade também do diabético, mas o que nós fazemos é reduzir os hidratos de carbono da alimentação. E quando eles fazem isso, os resultados que têm, e depois do ponto de vista bioquímico das análises que fazem,
nós vemos os resultados e de facto é muito gratificante para mim, enquanto nutricionista, acompanhar estas pessoas que são cumpridoras e que têm resultados, e que é de facto muito, muito, muito gratificante. E eu acho o exemplo da diabetes provavelmente o mais interessante de todos. O Gary Taubes insiste muito nisso eu creio que não foi sempre evidente que a diabetes era causada sobretudo pelo consumo de açúcar e desse tipo de hidratos de carbono, não é? Sim, há dois tipos de diabetes. Há o diabetes tipo 1, que é uma doença... Sim, estou a falar do tipo 2, não é? A tipo 2... Já agora só porque o tipo 1 é hereditário. É hereditário, isto é... Não é bem hereditário, é uma doença autoimune e pode surgir na infância, pode surgir em qualquer idade, no fundo. Mas é do tipo 1 e no fundo é o pâncreas que deixa de produzir insulina. Na diabetes tipo 2 produz insulina, portanto o pâncreas está a funcionar normalmente, só que o excesso, no fundo há uma resistência, a resistência à insulina porque ela é produzida em excesso constantemente, porque a pessoa ou está sempre a comer, ou está sempre a comer refeições com hidratos de carbono, portanto há sempre hiperprodução de insulina, portanto há hiperinsulinémia, e depois ela, ao fim de um tempo disto estar a acontecer, é uma doença que aparece gradualmente, não é de um dia para o outro, de um tempo a pessoa torna-se resistente a essa insulina e depois aparece-lhe então o sintoma que é a hiperglicemia. Exato. E é incrível porque... Portanto, isto pode ser reversível. O facto de poder ser reversível mostra que há algo a fazer já a posteriori. Mas mesmo a nível da prevenção, a noção de que a diabetes tem esse tipo de causa e a aplicação ou a tirada de consequências em relação a essa noção podem ter efeitos brutais em termos de alteração daquilo que existe. Porque a diabetes é uma doença que afeta, dos números que eu vi, afeta cerca de 13% da população adulta portuguesa e cerca de 30%, praticamente um terço, das pessoas entre 60 e 79 anos, o que é incrível. Sim. É um número gigantesco. E corresponde a 10% da despesa do Sistema Nacional de Saúde. Exatamente. Se a pessoa pensar que nestes 13% da população, que é grosso modo 30% da população de 60 aos 79, que está a aumentar, e pensar que corresponde a 10% do orçamento do Sistema Nacional de Saúde, cujo orçamento está sempre pressionado para ser gasto noutras doenças, é evidente que há aqui um caminho aberto. É evidente que há aqui um caminho aberto para fazer uma boa campanha na prevenção. Mas é incrível. E a pessoa, se pensar nos hábitos que existem, daquilo que falávamos há pouco, dos hábitos que existem em Portugal, da pessoa consumir muito, não só hidratos de carbono refinados, mas sobretudo muitas coisas com açúcar. Mesmo pessoas que não tenham por hábito... como é que pôr isto? Porque há o lado mais urbano da pessoa consumir produtos mais processados, refeições mais prontas, coisas que a indústria proporciona que já estão disponíveis, prontas para serem consumidas. Mas há o outro lado, mais tradicionalista, e tudo isto é fast food. Eu costumo também relacionar essa questão, porque tudo isto é fast food. As pessoas fast food acionam logo imediatamente aos hambúrgueres e às cadeias de hambúrgueres, etc. Não é só isso que é fast food. Fast food é tudo que está pronto para sermos consumidos. Para ser consumido. Portanto, e é este abuso deste tipo de alimentação que tem feito isto que está a acontecer em termos de saúde pública. Que é esse lado do processado, mas também quem tem um regime quem tem hábitos alimentares mais tradicionais, digamos assim, não deixa de estar muito exposto por via da quantidade de doces que se comem e o hábito de fazer bolos que levam uma brutalidade. Mas não é só doces, Zé Maria, não é só doces. As pessoas de facto consomem alimentos demais, quer dizer, as pessoas comem demais do que precisam. Porque, por exemplo, estas pessoas... é quase um elogio porque a alimentação portuguesa, a alimentação tradicional portuguesa é uma boa alimentação. Do ponto de vista nutricional, as sopas, os pratos com feijão, com grão de bico, pronto. O peixe, portanto, nós temos na nossa alimentação coisas muito boas. E esta alimentação tradicional, no fundo, correspondia à alimentação que faziam os nossos avós, mas que também, do ponto de vista do trabalho deles, era um trabalho muito mais físico. Portanto, as pessoas também gastavam alguma dessa energia no trabalho do campo, etc. Agora, come-se muito. Portanto, essas pessoas que já têm alguma idade já estão mais paradas, mas continuam a comer do mesmo modo que comiam quando estavam a trabalhar e quando gastavam toda essa energia, mas continuam a comer igual. Portanto, lá está. Estão a comer mais do que aquilo que estão a precisar, portanto, acabam por ficar doentes e adoecer a partir dos tais 60, 70 anos. Porque estão a comer, não adaptaram, no fundo, não reduziram a alimentação de acordo com a redução também da sua atividade física. E culturalmente nós temos, quer dizer, sem querer aqui parecer ultra extremista em relação a isso, até porque não sou de todo na minha alimentação, mas há
nós culturalmente temos uma complacência grande com a alimentação em excesso, né? Com a glutonia, se quisermos chamar exato. assim. Exato, complacência e até gostam, as pessoas gostam de ver que olha, come bem, exatamente, e ficam satisfeitas por come bem. Isso mesmo, é mais do que complacência, exatamente, é quase um encorajar disso. Exato. E, por exemplo, eu acho que uma das causas da menor longevidade dos homens, por exemplo, tem que ver com isso, porque uma mulher é mais aceito culturalmente se ela tiver algum cuidado com a alimentação. Um homem As mulheres têm mais cuidado com a alimentação. E a prova disso até em relação às consultas que eu tenho, eu faço consultas, não é, de nutrição e de obesidade, etc. Não, e de facto eu tenho muito mais mulheres do que homens na consulta. Os homens, por sua vez, são muito mais cumpridores, os que vão. São muito mais, porque eu acho que um homem quando decidir ir à consulta é para fazer, portanto eles acabam por ser muito mais rigorosos depois no cumprimento dos planos prescritos. Pronto, as mulheres também, nós temos, como temos muitas mulheres, também temos muitas mulheres que são muito cumpridoras, mas assim do modo geral, assim, de uma maneira muito grosseira de ver as coisas, os homens são muito cumpridores, é curioso. São menos, mas os que vão são mesmo os que cumprem mais. Quando vão motivados e portanto é para fazer e fazem. O facto de têm bons resultados. Serem menos, eu acho que tem muito que ver, tem que ver com o homem que tenha que ter cuidado com a alimentação, socialmente tem mais dificuldade em fazê-lo. Parece um bocadinho ridículo, mas acontece, não é? Ou seja, é mais difícil. Sim, depois depende do meio. Depende do meio, mas é encorajado. Quer dizer, se ele de repente quiser comer pouco, parece que é quase uma perda de virilidade, não é? Se comer menos. Enquanto numa mulher esse cuidado é mais ou menos aceito. O que, francamente, é ridículo, obviamente, mas eu acho que acontece um bocadinho isso. Não é? É quase que comer em excesso é como se fosse uma proeza, né? E o que é completamente ridículo, não faz sentido nenhum, mas há uma certa lógica em torno disso, né? Eu acho que isso é uma das razões da menor longevidade dos homens. Haverá outras, claramente. Sim, né? sim. Mas os homens são menos preocupados, isso de facto é. Também eu acho que sobre as mulheres, também em relação à parte do corpo e os modelos e aquilo tudo, as mulheres são muito mais vítimas do que os homens. Sim, no fundo, né? dessa pressão que a sociedade exerce sobre as mulheres, eu acho que é muito, muito maior do que sobre os homens. Portanto, os homens andam mais descontraídos. Mas pronto, também já começa a ser um bocadinho sobre os homens, mas muito mais, eu acho isso também. Mas pronto, elas vão à consulta, normalmente vão referenciadas pelos médicos, mas acabam por ser muito mais cuidadosas eu acho que desde adolescentes. Desde adolescentes começam logo com essas preocupações com o corpo, com a preocupação das dietas, etc. Mais do que os rapazes. Claro. O problema é que depois muitas vezes pode estar... lá está. E uma coisa é a dieta, outra coisa é a procura de saudável, né? Que não é necessariamente a mesma coisa. Exato. Né? A dieta pode ter uma série de... Exato, é diferente. Coisas que não vão exatamente por aí. Há uma coisa que eu queria ter falado há pouco em relação ao açúcar, que é um bocadinho... que me parece que muitas vezes não é... É um ponto que não é feito em relação ao açúcar, que é a pessoa estabelece... Se nós estabelecemos que o açúcar é mau, não é imediatamente evidente onde é que ele está. A Ana falou há pouco que há muitas coisas que no supermercado que até são vendidas como saudáveis e não são porque estão carregadas de açúcar. Mas há outros elementos também, que é, por exemplo, a fruta. Muita fruta tem muito açúcar. Exatamente. E a fruta é difícil de definir, porque ela é quase um bundle, porque a fruta tem, por um lado, tem micronutrientes, tem fibra. Tem vitaminas, tem minerais, tem fibras, uma série de coisas. Mas há muita fruta que tem um índice glicémico muito alto, não é? Doce, exatamente. Olha, isso é uma das coisas que eu digo às pessoas para terem cuidado, é com a quantidade de fruta que comem. Que apostem mais nos legumes. Porque se querem perder peso e se abusarem da fruta, depois também pode ser difícil por causa disso, porque a fruta de facto está cada vez também maior e mais doce. Não sei se tem reparado, quando vai ao supermercado, as peras são cada vez maiores, as maçãs também. Portanto, a agricultura também evoluiu. Os agricultores já sabem exatamente também o que é que hão de pôr na terra para que a fruta seja doce. E, por exemplo, os melões, eu dou muitas vezes o exemplo do melão. Eu lembro que os melões, para conseguirmos ter um melão que fosse docinho, tínhamos que comer 3 ou 4 ou 5 melões que quase que não sabiam a pepino, como se costuma dizer. Neste momento já é difícil encontrar um melão que não saiba, que seja pouco doce. Portanto, todos os melões já são doces. E quem diz melões, diz as laranjas, diz as peras, diz as maçãs. Claro, a fruta é cada vez mais doce. Aliás, as espécies que estão à venda no supermercado, por exemplo, maçãs, nós temos sempre as mesmas maçãs em todos os supermercados, as mesmas variedades de maçã. 4 ou 5 variedades. Em Portugal existem mais de 60 variedades de maçãs.
bananas. Mas as que chegam ao supermercado são as mais doces. São aquelas Portanto, que as pessoas porque procuram. no fundo, exato, procuram e que tem mais procura e tem mais venda e, portanto, os próprios agricultores também investem nessas espécies e produzem-nas mais e melhoram-nas para que haja maior consumo. Os próprios morangos, também, havia morangos mais doces, menos doces, agora os morangos são todos doces. Portanto, eles sabem exatamente o que pôr e nesse sentido a agricultura evoluiu. Portanto, também estamos a consumir mais açúcar também na própria fruta. Mas eu concordo com isso, embora depois haja quem diga Sim, exatamente a fruta o contrário. É bom ser doce, a fruta para ser boa, no fundo. Mas há muita gente que se queixa de que a fruta no supermercado não sabe a nada. Portanto, eu não sei em que é de ficar entre uma e outra. Pois, depende não, mas da fruta. Parece-me verdade que por acaso estava a ler uma coisa sobre isso que achei interessante, porque há essa tese, aliás, há um exercício muito engraçado de fazer, que é a pessoa procurar a evolução da fruta. E a evolução da fruta que nós consumimos hoje é absolutamente drástica. Não é? A melancia original era uma coisa muitíssimo mais pequena, sim, com muito menos sumo, pois. E depois foi sendo selecionada para criar... Pois lá está, são as técnicas agrícolas e a agricultura a evoluir também, não é? E portanto há muito quem faça ao ponto que a fruta contemporânea tem muito mais açúcar do que tinha a fruta original. Embora não seja necessariamente verdade, porque a fruta, se a pessoa observar fruta primitiva, digamos assim, que existe na natureza, muita dela tem muito açúcar, porque a fruta tem um incentivo evolutivo. As árvores que produzem fruta têm um incentivo evolutivo para produzir frutos com açúcar, de modo a que eles sejam comidos e no fundo a propagação da espécie. Exatamente. É uma questão de sobrevivência. Há um incentivo por aí. E depois há outra dimensão, há essa questão do açúcar, e depois há outra dimensão que é, à medida, vamos assumir que isto é de facto verdade, e eu creio que apesar desta nuance histórico-evolutiva, continua a ser verdade que a fruta tem mais açúcar do que tinha. E aliás, mesmo nas últimas décadas, não é preciso olhar para milénios. Mas depois há o outro lado que é, para além disso, ao mesmo tempo que isso acontece, a fruta também é produzida de uma forma que lhe retira a outra parcela da equação dos nutrientes e das fibras, dos micronutrientes, vitaminas, minerais, fibras que falávamos há pouco, que é porque ela é produzida de uma forma em que é retirada da árvore mais cedo, portanto não chega a absorver. Sim, e depois acaba por ir para as câmaras frigoríficas, não é? E acaba por ser. A fruta, a fruta do supermercado. É claro que a pessoa depois pode entrar no terreno da fruta biológica, embora isso provavelmente também seja uma zona muito cinzenta onde entram várias coisas muito diferentes, não é? Mas esse lado da fruta, ao ser retirada muito cedo, não absorver os nutrientes todos que absorveria em condições normais, também a torna um meio subótimo de nutrição. Eu não tenho assim muitos dados em relação a isso, Zé Maria, não é assim muito a minha área, isso é mais da parte da agricultura, sim, claro, dos engenheiros agrícolas. Se quer que lhe diga, não tenho assim muitos dados acerca desse assunto. Do ponto de vista nutricional, se a maturação da fruta, antes ou depois, se isso em termos nutricionais, se tem grandes alterações significativas. Porque pode não ter grandes. E deve variar de fruta. Sim, pode não ser significativa essa o variação. Exemplo do abacate, por exemplo, que amadurece fora da árvore, por exemplo. Portanto, ele tem sempre que ser retirado antes. Sim, não sabia, por exemplo. Sim. E há por exemplo, o abacaxi também é retirado antes de estar maduro, não é? Depois é amadurecido cá fora. Mas eu não tenho, sinceramente, assim, do ponto de vista do açúcar, e agora voltando ao açúcar, o processo de amadurecimento, por exemplo, no caso das bananas, se reparar numa banana verde, é menos doce que uma banana madura. Portanto, aquele amido durante o processo do amadurecimento vai se transformando também em glicose. Portanto, a banana acaba por ficar, tem umas enzimazinhas e a banana vai ficando mais doce. Exatamente, com o processo de maturação. Não é? Ela própria, pronto, exatamente. Portanto, continua a haver reações nas células, não é? Dentro do próprio fruto e de facto isso acontece. Agora, relativamente aos nutrientes, aos micronutrientes, isso é uma questão que é curiosa, de facto, mas não tenho dados. Sim, não é necessário que seja verdade. O problema destas coisas na nutrição é que não é necessário que seja verdade. Sim. Isto faz sentido teoricamente, mas o efeito até pode ser marginal. Ou pelo contrário, ser um efeito gigantesco. A pessoa não sabe sem ver. Mas de facto a fruta, quem quer perder peso não pode abusar muito da fruta, porque ela está cada vez mais doce. Carregada depois, claro, exatamente. Tem que se ter algum conto ao consumir fruta assim, mas com conta, peso e medida, não? Claro, esse é outro mito, não é? Porque a pessoa é educada a achar que a fruta é necessariamente sim. É saudável, é tida como saudável. E não é... Eu, por exemplo, até lhe posso dar o exemplo de um senhor que era diabético e que estava com a diabetes toda descontrolada, ele nem sabia bem porquê. E quando foi à consulta, ele começa a fazer as perguntas do que é que ele comia em cada uma das... Ele, à meia da manhã, que trabalhava num restaurante daqueles que fazia sumos de laranja naturais, e ele, à meia da manhã, todos os dias tomava um copo
grande de sumo de laranja natural. E eu perguntei se ele tinha uma ideia da quantidade de açúcar que estava ali, porque não como nada doce. Quando uma pessoa faz um copo de sumo de laranja, tem ali pelo menos 3 ou 4 laranjas. Se cada laranja tem cerca de 2 pacotes de açúcar, imagino quanto açúcar ele não estava a consumir ali a meio da manhã. Portanto, foi praticamente só retirar-lhe esse sumo que ele fazia ali a meio da manhã e pouco mais, pronto. Para ele começar a ter, em termos glicémicos, voltar a ter os valores normais. Portanto, aquilo, de facto, era um exagero. É que a pessoa não tem noção, não é? Se a pessoa olhar para uma peça, não sei entre as peças de fruta com mais açúcar, qual é a questão? A laranja? Temos as frutas tropicais, tem mais açúcar, o azul, depois temos as uvas, temos o abacaxi, a manga. A manga é um bom exemplo. Pronto. Depois a laranja, os que têm menos é os frutos vermelhos, os morangos, os mirtilos, os framboesas, os silvestres, sim, os silvestres, sim. Até porque lá está, são menos selecionados pelo ser humano. Mas se a pessoa pegar numa manga e fizer aquele exercício de quase graficamente a encher nas suas várias partes, começando no fundo e começando a encher de açúcar. De açúcar, se calhar a maior parte é açúcar. O que é a água incrível, primeiro e depois açúcar. Claro, exatamente. A água e depois um bom bocado de açúcar, que não é nada evidente para as pessoas. Mas isso, agora ainda falando dessa questão dos sumos de fruta e de açúcar, porque muitas vezes também, mesmo nas crianças, dá-se sumo de fruta a pensar que se está a fazer uma coisa boa. Quando os miúdos já vêm beber água à refeição. Porque o sumo de fruta é saudável, eu tenho aqui muitas laranjas, vou fazer todos os dias para laranjas, sumo de laranja. No fundo, aquilo acaba por ser, se for um copo grande, se o miúdo tiver muita sede, acaba por ser excessivo se for todos os dias. Se for uma coisa esporádica, num lanche, num domingo, fazer um sumo de laranja, não tem mal nenhum. Agora, todos os dias, em todas as refeições principais, tomar um copo grande de sumo de fruta, no fundo está a haver ali excesso de açúcar também. Com uma coisa que aparentemente parece saudável, não é? Isso mesmo. Estou-lhe a dar a coisa mais saudável do mundo, que é um copo de sumo de laranja, não é? Não, e não é nada evidente, não é? A pessoa é educada a achar que se é natural, se é fruta é bom, e não é nada evidente. Exatamente. Uma coisa que a Ana estava a dizer há pouco, eu depois não cheguei a dizer isso, que acho interessante em relação ao excesso de calorias que nós consumimos hoje em dia. O exercício interessante é a pessoa olhar para a evolução da dimensão de determinados alimentos, por exemplo. Eu apanhei um gráfico com isso que era muito interessante, que baseava-se na realidade americana, onde as doses são muito diferentes. Pois são. Mas, por exemplo, o tamanho médio de uma sandes de peru, por exemplo, que eu dava um exemplo, tinha 320 calorias nos anos 70, salvo erro, e hoje tem 820, que é uma diferença brutal. Exato, a ver. Ou uma pizza que tinha 500 e hoje em dia tem 850. E há um exemplo giro, que é o exemplo da 7-Up, de bebida. Eu não sabia disto, mas foi um amigo meu que me contou isto. A 7-Up, o 7 ali tem a ver com 7 onças, que é mais ou menos o equivalente a 20 centilitros. Portanto, a 7-Up original tinha 20 centilitros. Hoje em dia tem 33 ou até meio litro. Exatamente. Que é uma diferença muito grande. Ou seja, o próprio nome que refletia. Sim. E acho que na altura até era comum. Por exemplo, o nome já está desatualizado. O nome já está desatualizado. Devia ser. Mas olha, por exemplo, quando se vai ao cinema, e nós sempre fomos ao cinema e não vamos comer para o cinema, não só vai ao cinema, vai ou depois de jantar, ou vai depois do almoço, ou vai numa matiné, não vai para o cinema comer. Neste momento, quando compramos o bilhete do cinema, já nos estão a perguntar se queremos pipocas e qualquer bebida. Não queria estar agora a fazer colas ou tipo de refrigerante. E é assim, o mais pequeno são 500 mililitros, ou seja, é meio litro. A média são 750 e a grande é de litro. Portanto, uma pessoa... E o preço está feito para nós comprarmos o maior. Exatamente. Portanto, se a mais pequena é meio litro, nós estamos ali numa hora e pouco, 1h40, que é quanto dura uma ação de cinema, ou 2 horas que sejam, a beber ali meio litro de um refrigerante. Quantidade de açúcar é que está naquele meio litro? Estão ali 40 e tal gramas, quase 50 gramas de açúcar, que bebemos ali no espaço. E mais ainda há o açúcar das pipocas, que também o balde mais pequenino, depois há o médio e depois também há o grande. Portanto, qual é a necessidade de estar a beber refrigerantes e a comer quando estamos a ver um filme? Está a perceber? Esta associação que nós não tínhamos, isto no fundo, nós herdámos isto da América, no fundo, isto não existia aqui, nós íamos ao cinema e víamos o filme, depois a seguir, ou íamos comer a seguir, eventualmente fazer uma ceia. Não faz sentido nenhum estar a ver um filme e a comer e a beber ao mesmo tempo. Eu das pipocas também nunca compreendi. Por acaso, é uma pontaria tremenda, porque eu tinha aqui o exemplo desse artigo de 4 coisas, que é dos refrigerantes, da sandes da pizza, e o quarto era exatamente as pipocas, que no exemplo que eles dão, originalmente tinham cerca de 270 calorias e agora têm 630. Portanto, é muito bem. 630 é uma refeição, basicamente. Uma refeição principal, não é? É mais ou menos o equivalente a uma refeição. Ana, nós sempre a terminar, eu tinha aqui, vou-lhe atirar 3 coisas e a Ana pega naquela que achar mais interessante, dar assim, um remate final. Que eram aqui 3 coisas que eu tinha para falar. Uma delas é o glúten e os receios que existem à volta do glúten.
Outra é que não podia deixar de falar disto, porque a pessoa apanha isso em todo lado, a questão das superfoods, né? Super alimentos, e finalmente a questão do que nós falámos vagamente no início do papel, do papel muitas vezes perverso, embora não necessariamente mal intencionado, dos próprios meios de comunicação a difundir a investigação que vai sendo feita nesta área e que muitas vezes conduz para notícias simplistas do género um copo de vinho equivalente a 1 hora de exercício e coisas ridículas desse género. Não sei qual é que acha mais interessante. São as três interessantíssimas. Posso falar das três, eu não queria obrigar a falar das três. Mas a questão do glúten é uma questão que é importante porque está muito também, fala-se cada vez mais do glúten, as pessoas começam a ter medo dos cereais por causa do glúten, do trigo, em particular do trigo por causa do glúten, por causa das alergias alimentares ou das intolerâncias, e isto não tem assim um grande fundamento, quer dizer... Há pessoas que de facto não podem consumir alimentos com glúten, que é o caso das pessoas que têm doença celíaca, mas é uma doença grave, que se manifesta por diarreias graves, perda de peso, etc. E de facto não podem consumir o trigo nem os cereais que contêm glúten. A intolerância ao glúten e as intolerâncias alimentares, de que se fala cada vez mais, inclusivamente há testes no mercado que são no fundo, não têm fundamento científico, que são uma forma de ganhar dinheiro, fazer testes de intolerâncias alimentares com elétrodos, por exemplo. Uma coisa é uma pessoa fazer uma análise de sangue e ver as imunoglobulinas que se formam quando a pessoa tem um problema de uma alergia alimentar ou de uma intolerância. Outra coisa é testes feitos com elétrodos, cuja fundamentação científica é dizer que aquilo envia uma corrente até ao hipotálamo e que no hipotálamo bem, aquilo é de tal maneira falacioso que uma pessoa pensa assim, como é que é possível as pessoas acreditarem nisto e gastarem ali 60 ou 70 ou 80 euros num teste, cujo aquilo é um programa informático, depois sai-lhes uma lista de alimentos que as pessoas são intolerantes, ou mediamente, acho que tem três níveis, um dos alimentos podem consumir à vontade e depois os outros que são intolerantes e os outros mediamente intolerantes, e as pessoas saem dali com uma lista de alimentos enorme de que não podem consumir ou que não devem consumir e ficam todas baralhadas. Gastaram ali um monte de dinheiro e ficam completamente, e depois vêm-nos procurar depois. E eu disse, olha, acabou de gastar dinheiro numa coisa que não faz sentido nenhum, porque não tem fundamentação científica, e tudo que não tem fundamentação científica não é válido. Portanto, mas que são testes que estão muito divulgados. Portanto, mas eu estava a falar então em relação à questão das intolerâncias alimentares. Há intolerâncias que são transitórias, que são passageiras. A pessoa de facto pode fazer uma intolerância transitória ao glúten, mas não tem que estar o resto da vida sem poder comer coisas feitas com trigo. E portanto isso acaba por ser um bocadinho uma moda que está neste momento e que não tem... Quem não é intolerante não tem que deixar de comer. Até exatamente. porque os alimentos sem glúten, lá está um bocado a mesma história das gorduras e do açúcar. São compensados de outra forma. O que nós temos que fazer é uma alimentação variada, equilibrada, variar mesmo dentro dos grupos de alimentos. Quando estou a falar, por exemplo, do grupo dos vegetais, variar dentro do grupo dos vegetais, variar dentro do grupo das frutas, variar dentro dos laticínios, variar. Isto são vários grupos e nós temos que fazer uma alimentação completa em que estes grupos estejam presentes no dia alimentar, equilibrada, portanto ter algum bom senso também nas escolhas, não consumir demasiado de uns em relação a outros. A roda dos alimentos eu acho que nos dá uma boa imagem das quantidades e das doses daquilo que nós devemos consumir, e se nós olharmos para a roda dos alimentos, quase metade da roda são legumes e fruta, portanto é isso que nós temos que consumir em maior quantidade. Claro. Pronto, depois temos os fornecedores de hidratos de carbono, mas o que lá estão são os complexos, não está lá o açúcar, estão a arroz, a massa, a batata, os cereais, etc. E depois temos a carne e o peixe, temos as gorduras, que é em menor quantidade, mas são as gorduras naturais que já estão nos alimentos, não temos que estar a adicionar um bocadinho de gordura nos nossos pratos, não tem mal nenhum. E depois beber as bebidas é água. Pronto, e se a pessoa conseguir, dentro deste leque de alimentos que é tão variado, tão vasto, que agrada a toda a gente, porque mesmo que a pessoa não goste de um, há sempre um outro dentro do mesmo grupo que a pessoa até gosta e que até gosta e que se sente bem e que come, porque é que devemos de estar a complicar o que é simples? Porque é simples alimentar-nos de uma forma, é simples, pode dar mais trabalho, mas alimentar-nos de uma forma saudável e correta é simples, não tem nada mais. Em relação ao glúten, há uma escola, quer dizer, há uma tendência à volta disto que é
que se vê cada vez mais, que é de ver os alimentos com glúten, no fundo estes cereais, como uma criação humana da pós-revolução agrícola, não é? Que não existia. Sim, é os cereais. O glúten é uma proteína que existe no trigo, Exatamente. no centeio, na cevada e na aveia. Aliás, salvo erro, o seitã, que é praticamente só glúten, não é? Que é antes da agricultura, de facto, não se produziam cereais. E, portanto, há essa corrente agora, mas no fundo, o nosso não há corpo nada não foi que feito diga. Mas eu acho que nós devemos variar e devemos até sujeitar o nosso corpo a este tipo. O variar dentro da alimentação também implica isto, que o nosso corpo vai arranjando mecanismos de alternativos e de defesa e de proteção. Tudo isto nos torna mais forte. Se nós fizermos uma alimentação muito restritiva, não comemos isto, não comemos aquilo, com medo, quer dizer, acabamos por... Há determinadas enzimas digestivas. As enzimas digestivas também são estimuladas de acordo com aquilo com que nos alimentamos. Portanto, se uma pessoa deixa de comer determinado grupo de alimentos, essas enzimas digestivas não são produzidas em tanta quantidade, começam a ser cada vez menos, e a pessoa cada vez se torna então mais intolerante a esse tipo de alimentos. E, portanto, eu acho que... Quase que reforça o ciclo, não é? O ciclo que se autoalimenta. Portanto, não vejo mal. A maior parte das pessoas saudáveis podem consumir glúten, podem consumir trigo, podem consumir os cereais. Quem é intolerante, quem é doente, obviamente tem que fazer. E entra a palavra dieta. A dieta, o que é dieta? A dieta é um regime alimentar em que há restrição de determinado alimento ou determinados grupos de alimentos por causa dessa doença, porque esses alimentos causam essa doença e, portanto, isso é que significa dieta. Portanto, nós falamos em alimentação saudável, em regime alimentar saudável, é isso que eu falo, é isso que eu ensino as pessoas na minha consulta, a alimentarem-se de uma forma saudável, a fazer uma alimentação saudável, e com isso a saúde vem como prémio, o perda de peso vem como prémio, porque as pessoas estão-se a alimentar de uma forma saudável. É isso que eu ensino. Não gosto de falar em dietas, embora utilize a palavra dieta, e mesmo o livro se chama Dieta para Sedentares, porque dieta, no fundo, pode querer dizer regime alimentar. É isso que as pessoas procuram, exatamente. A dieta também tem esse sentido do regime alimentar, a dieta vegetariana, tem esse sentido também, obviamente. Mas no fundo é isto que nós pretendemos, enquanto nutricionistas, enquanto promotores da saúde, ensinar as pessoas a comer de uma forma, respeitar todas as opções que as pessoas fazem e orientá-las para que façam, para que tenham saúde, para que ganhem saúde, para que ganhem longevidade, e pronto, e é esse o nosso objetivo do nosso trabalho, que faço com gosto e que, pronto... Claro, ótima maneira de terminar. Obrigadíssimo por ter vindo ao podcast. Acho que foi aqui uma ótima conversa. Agradeço, ótimo. Falámos aqui de uma série de coisas, com enfoque no açúcar, que acho que te deu para destruir aqui alguns mitos, que é importante. Sim. E este é um tema relativamente simples, no sentido em que não é preciso ciência altamente complexa para perceber uma série de indicações, mas em relação ao qual a impressão que eu tenho, e acho que não é errada, é que existe uma desinformação incrível. Sim. E há várias coisas que não se sabe. Eu agradeço, porque de facto é uma oportunidade para nós conseguirmos, no fundo, chegar também a mais pessoas, este tipo de informação que é importante. Têm gostado dos últimos episódios? Se ainda não o fizeram, subscrevam 45 graus na vossa aplicação de eleição, no vosso smartphone, tablet, etc. Se gostarem mesmo do podcast, convido-vos também a partilhá-lo com amigos e a avaliá-lo no iTunes. É também importante para mim saber o que vai na cabeça de quem ouve o podcast desse lado. Por isso são muito bem-vindos feedback, críticas e, sobretudo, sugestões de temas e convidados futuros. Obrigado e até ao próximo episódio.